Primeiro, quero agradecer a presença de todos aqui na nossa reunião, na segunda RIP Fogo Fase A. Ainda vamos para a terceira e para a quarta, dentro do cronograma que a gente encaminhou. Então, muito obrigada por estarem aqui. Vou já iniciar com os agradecimentos. Quero agradecer ao vereador Dr. Neto, em nome da Câmara de Vereadores, pela presença, por estar na Comissão de Meio Ambiente, e também pela cessão do espaço, que a gente vê que é um espaço preparado para o que a gente precisa aqui, do que a gente precisa de registro e a forma de conduzir a reunião. Então, muito obrigada, doutor Neto. Agradecer a Sueli Maciel e toda a equipe, coordenadora da Defesa Civil Municipal. Agradecer ao coronel Diniz, comandante do Batalhão de Polícia Ambiental, e toda a equipe, que a gente sabe que também tem muitos esforços aí no trabalho no entorno do parque, na APA. Sargento Mozart, representando a Força Aérea Brasileira, DTCEA, Sindacta 1, a Miriam, que está aqui, representando o Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra Azul e APA, e também a Secretaria de Estado de Saúde, por meio do Escritório Regional. Também quero agradecer ao policial Cláudio, representando a PRF, que também é um grande parceiro nosso nas BRs aí, para essa ação de preventiva, e, de fato, de ação, atuação. Agradecer também ao Walter, representando a Secretaria de Serviços Urbanos, e ao secretário Blaine, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando a Prefeitura Municipal. Então, assim, agradecimentos feitos. A gente sabe que a gente teve a primeira RIP Fogo, que foi um início para a gente poder divulgar o que a gente tinha de intenção. Começamos no auge da chuva até, porque prevenção é isso, é o ano inteiro, Segunda RIP Fogo, a gente teve uma reunião essa semana com alguns proprietários rurais de lideranças, também foram convidados, acho que depois vocês podem olhar no convite ali, todos aqueles grupos que estão lá, todas as instituições foram convidadas, e hoje a gente está aqui novamente para encaminhamentos, um objetivo de uma reunião mais prática para ver o que a gente vai ter de deliberação, de fato, dentro do que cada instituição tem como obrigação, como cooperação, como parceria. A gente sabe das nossas competências e a gente sabe das nossas interfaces. O parque, não há que falar da importância do parque, independente de ser municipal, ser estadual, ser da União, isso não importa. A gente sabe que é um privilégio a gente ter o nosso parque aqui, os riscos que temos com relação a ele, os focos recorrentes, apesar de a gente ter ficado 3 anos sem nenhum foco dentro do parque, a gente sabe que o nosso problema maior é o entorno, obrigada, que é a APA, a Área de Proteção Ambiental Pé da Serra Azul, e especialmente a APA, ela é estadual, mas ela tem uma gestão compartilhada, onde a nossa base maior é a Prefeitura Municipal, porque é algo inerente, acho que não tem nem muito o que explicar, porque o ordenamento urbano, da parte urbana do município, é toda a prefeitura que faz. A gente tem na própria lei de criação da APA, e os nossos focos começam na APA. A gente não tem mais registro de foco que começou no parque, espalhou dentro do parque, ou foi para a APA, o contrário. A gente tem na APA, que é a zona de amortecimento. Então, por isso, da gente estar fazendo essas reuniões, tendo a participação, foram reuniões, eu considero, muito produtivas, e longas até, porque nem um dia a gente saiu antes de meio-dia aqui, porque teve o que falar, teve o que explicar, teve o que propor, teve o que colocar. Então, novamente, ter o compromisso de cada instituição, tendo aqui os membros representados. A gente tem algumas demandas que já vai entregar para a Prefeitura também, como já entregamos em outro momento. E o nosso objetivo hoje é a questão da necessidade do trabalho, do que foi feito, do que está sendo feito, do que precisa ser feito, mostrar o que a gente, como parque, conseguiu já concluir, está no planejamento, o que a gente já executou, e ouvir cada instituição dentro do que tem feito, do que está planejado para a semana que vem, para maio, para junho, para julho, e a questão da RIPSIF, que é a Rede Integrada de Prevenção a Incêndios Florestais, que a gente entende que é maior do que só o parque. É algo que é uma rede realmente, uma rede que vai sustentar todo esse trabalho com essa maior ameaça nossa, que são os incêndios. A gente tem outras ameaças, mas especialmente os incêndios, que não precisamos falar do problema que temos. Então, mais uma vez, agradecer. Quero também agradecer a equipe do parque,
que está aqui sempre com a gente, coordenador operacional Gomes, representando também o Corpo de Bombeiros, apesar do comando também ter sido convidado e fazer parte, porque, como base, o Corpo de Bombeiros, né, até constitucionalmente, está com a gente também. Então, agradeço mais uma vez e passo a palavra para você, nosso coordenador operacional. Só bom dia a todos. Obrigado pela presença. E, como vocês podem ver, quem veio na primeira e na segunda, nós invertemos aqui vamos chamar assim, a hierarquia da fala, da palestra, não hierarquicamente, mas dentro do entendimento de base, já criando essa base. Eu vou contextualizar rapidamente a primeira e a segunda. Então, teve a apresentação geral, eu vou apresentar um pouco agora. E teriam uns 3 representantes rurais que, quem não veio, vai entender o porquê que são 3 representantes rurais que foram convidados. Eles estão em locais estratégicos, eles serão apoio lá no período crítico mesmo. Período crítico lá do incêndio florestal, eles serão base, serão local para estadia, para permanência lá. E eles não vieram, mas nós reunimos com eles a semana. Até o coronel Diniz mandou um representante lá, Sargento Núbia, e reunimos com eles antes, que tinha que tratar de alguns detalhes, e eles vindo assim ou não, eles iriam contextualizar alguma coisa com os senhores. Como eles não vieram, não perdemos a informação, porque eu vou contextualizar ali. E a gente solicita, assim, dos senhores após, essa palestra ela tem um sentido da gente entender onde nós estamos. Como assim? O fogo vai chegar, ele vai chegar. Nós começamos, o parque, tal como todas as instituições aqui, tem muitas atribuições, né? Não dá para focar só em algo. Lá no parque também, eu estou no parque, tá? Contextualizando novamente, há 5 anos, e trabalho cedido lá no parque, no apoio à gerência nessas ações preventivas. E essa contextualização se torna no seguinte: dentre todas as atribuições, todas as instituições, algo está sendo reservado para esse momento, porque quando esse momento chega, começa o desespero, né? Aqui nós convidamos, ao final, foi convidado pela gerente a Prefeitura de Pontal e da Aragaças, porque não tem fronteira para o fogo, né, para a fumaça. E, explicando tecnicamente, a fumaça, o mundo gira e a fumaça ela vem para cá, isso é fato, ela vem de lá para cá. Vamos explicar assim para ficar bem simples. Tanto se você fizer uma fogueira ali agora, ela vai para lá. O Nova Barra tem os seus problemas de queimada e aquela fumaça não vem para cá, então elas vão para lá, isso é bom. Porém, Aragaças, quando queima, Pontal, vem para cá a fumaça. E essa fumaça faz com que aconteça o quê? Que as pessoas coloquem fogo nos seus... A cidade fica ali totalmente nublada e elas acabam colocando fogo, aproveitando aquele momento. Nós temos um sistema de vigilância que vê toda a cidade, e esse sistema, como que está hoje? A gente vê a fumaça nascendo, vai lá e orienta. Porém, quando acontece esse fogo, aí acaba de não vir. Então, a Prefeitura de Aragaça foi convidada, a sua Secretaria de Meio Ambiente, ou correlacionada, e o Pontal. O Exército também foi convidado, devido àquele incêndio que todo ano acontece lá no Exército, para a gente poder, em conjunto, pensar em algo a respeito daquilo. Como que a gente pode apoiar? Por quê? Lá do Alto da Serra, a gente vê aquele fogo nascendo ali, um momento dele, ele começa a nascer ali, a gente... Ano passado, um retrasado, a Prefeitura do Pontal nos procurou, e eu, em conversa lá com o secretário de Meio Ambiente, que eu não me lembro o nome, olhando as câmeras, surgiu um fogo naquele momento, lá no Pontal, lá tem um lixão, algo assim, e ele já acionou a equipe para lá. Aí ele entendeu a eficiência, porém não foi para frente esse diálogo. E aí a gente gostaria dos senhores, após, falar sobre que pé estão, né? Que pé nós estamos, a Polícia Ambiental, PRF. Assim, aí vem aquela pergunta, o que a PRF tem a ver com fogo? Nós fomos lá e buscamos algo que está relacionado, não só na lei, mas algo relacionado a atribuições que deve, né? Não pode, mas deve contribuir. A aeronáutica, pessoal, a aeronáutica, logicamente, somos da cidade, conhecemos. O que tem a ver ali? A aeronáutica está inserida ali junto com o parque, então ela tem tudo a ver. Ano passado ela sofreu com os incêndios florestais lá, que atacaram lá e queimou muita coisa lá. Não teve prejuízo material, porém, a vegetação toda. A Defesa Civil, qual a relação dela com o incêndio florestal? Tudo, né? Na verdade, a Defesa Civil é tudo. Ela é aí vamos dizer assim, lá no top de cima, lá da parte de cima, ela está lá na articulação geral da coisa toda. Tá bom? Então, a base será isso aí. Eu vou contextualizar aqui rapidamente, para quem não esteve aqui, alguns atores aí. A primeira Hip Fogo aconteceu 11/2. Então, pessoal, nós estamos falando de fogo desde o dia 2 de janeiro. Mas nós estamos falando de fogo porque aconteceu um incêndio florestal ano passado? A gente não vai ser aqui também leviano nisso. Pode-se dizer que porque o incêndio ano passado, ele
ele deu aquela chacoalhada na gente, fez a gente entender que tem que falar disso o ano todo. Então, cada instituição, com exceção aqui, logicamente, da própria Secretaria do Meio Ambiente, que ela tem tudo a ver, da Defesa Civil, as instituições que eu citei, a Polícia Militar Ambiental, ela tem o braço lá no incêndio florestal, no fogo, tem. Então, a gente precisa daquele fator lá, contribuinte lá. Tá? Defesa Civil, PRF, Exército, todo mundo, Conselho Consultivo. E no caso do vereador Dr. Neto, que é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, muito mais ainda. É aquela instituição que vai articular junto com o município como que vai ser cobrado também. O que está sendo feito? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Porque quando aconteceu o fogo, é igual uma residência. A Miriam, do lado da sua casa tem um lote com uma vegetação muito alta. Nós temos um panfleto aqui, que nós fizemos ele, até a gente entregar ele nas residências, e a gente entendeu ele, eu vou mostrar ele aqui. Faça a cera do lado da sua casa. Aí eu pensei, se eu estiver lá na minha casa e alguém trouxer um panfleto desse, eu vou falar, mas não é mais fácil você cobrar do dono do lote do que eu ter que resolver isso aí, né? Aí ele está aí, mas a gente não vai entregar ele, não. Mas não, ele foi impresso, mas foi impresso na nossa impressora, não vai ser usado, não. Então, nós estamos falando do fogo desde o 2 de janeiro, dentre as outras questões, tal como as instituições aqui. Tivemos aí a segunda, que foi 24/3, essa primeira reunião, pessoal, foi com todas as instituições correlacionadas que estão aqui e alguns outros atores. A segunda reunião, ela foi com proprietários rurais e alguns atores, pontos focais, tal Secretaria do Meio Ambiente, Comissão do Meio Ambiente, Defesa Civil, então fizemos uma articulação. Para vocês terem ideia, no nível de governança, nós aqui estamos muito elevados a muitos estados. Vocês podem pesquisar, a Defesa Civil, tá? Corre atrás dessa informação, como que está a nossa governança aqui? A nossa governança, não estou falando de parque, de ninguém separado. Nós estamos tratando do incêndio florestal no patamar ali de Brasília, do Distrito Federal. O Mato Grosso em si, ele teve esse avanço no combate ao incêndio florestal, prevenção, né? Então, nós estamos juntos aqui nessa ação focal em Barra do Garça, elevando esse nível mais ainda. A segunda reunião foi com os proprietários rurais e alguns agentes. A terceira reunião, ela ocorre hoje, né? E qual que seria o foco? Qual que é o foco dessa reunião agora? Ela é aquela pergunta, e aí, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Porque está chegando a hora. Vocês viram que já está ventando, né? O vento já vai parar e vai começar aquele bafão. Começou, vai fogo. Então, temos que começar cedo. Porque, quando ocorrer o fogo, não vai ter como resolver. Teve como resolver no passado, mas o dano material aqui, ambiental, foi bem grande. E nós teremos uma quarta. Então, fica chato, né? Muita reunião? Tem que ser. Ela está prevista para 30/6 e até 7/7. São 2 terças-feiras aí. Pode ocorrer aí. Dia 2 de julho, 1º de julho, o governo do Estado já decreta o período proibitivo de queimadas, né? Queimadas de incêndios florestais, queimadas urbanas. A queimada urbana é proibida o ano todo, porém é decretado a proibição do uso do fogo na vegetação, lavouras, propriedades. E teremos essa quarta reunião, que ela é 26/11, em novembro, para dizer, e aí, deu certo, nós fizemos, ganhamos os parabéns aí, vamos levantar os problemas elencar os problemas que aconteceram aí nesse período. Porém, pessoal, essa reunião aqui, ó, que é a 30/6, no máximo aí até 7/7, ela vai ocorrer dependendo do que for articulado aqui hoje. Mas ela vai ocorrer? Vai. Só que, assim, ela tem que ocorrer com o resultado do que vai ser solicitado aqui hoje. Aí, mas, assim, a gerência do parque vai solicitar algo para a PRF? Como assim? A PRF pode fazer algo, vocês vão entender que pode fazer muito. A aeronáutica, o doutor Neto, o seu Walter ali, só vai entender que o senhor pode fazer muito. A Polícia Ambiental, que a Sargento Núbia já articulou a reunião lá, e é bem simples. O nosso pedido aqui, para nós mesmos, ele é bem simples. Então, só que temos um ator aqui muito principal aqui, que, como eu falei na primeira e na segunda, seu Walter e Blaine, é a Prefeitura. A Prefeitura é a mãe de todo mundo, né? Isso aí não tem como escapar disso aí, é muito trabalho, a gente sabe. Mas a gente vai conseguir ali encaixar alguma coisa. E essa quarta reunião são os resultados, tá? Então, serão apresentadas algumas ações consolidadas que já foi feito, porque se a gente pergunta para você, o que você fez, vocês podem devolver, o que vocês fizeram, né? Então, a gente fez algo, e assim, está em tempo ainda, tá? Está em tempo da gente fazer muita coisa ainda. Adiantando algum exemplo, como a PRF, eu não posso dizer aqui, a PRF hoje passa, se tiver um senhor colocando fogo em um lote, qual que é o procedimento que ele toma? Não estou dizendo que não faça. A Polícia Ambiental, todos os atores públicos aqui, o privado, a Miriam. Miriam, você viu alguém colocando fogo ali, você vai parar e falar, não.
Não tem como. Ela pode ligar no número que vai ser. Mas o servidor público, o militar, ele é obrigado ali a... Se tem um link lá que fala do meio ambiente, ele tem que tomar uma providência ali. Falou, o que é que você está queimando aí? Por quê? O que é que vocês não... Então, vocês têm que saber que não pode, fogo em terreno urbano é proibido, não existe. Tem vários decretos do município, acabou de sair um aí, o último, que é até 30 de abril, né, secretário, para não pôr fogo. E, assim, eu vou chegar lá que o pessoal é teimoso mesmo, eles não respeitam, não. Aí fala assim, vamos multar? Multa. Mas a multa está resolvendo? Às vezes, não. E aí tem que tomar algumas providências que vai ter dado uma solução aqui para a gente fazer em conjunto. Tá? Então, serão apresentados alguns ativos nossos aí, os participantes apresentaram o atual estágio, tá? Isso aqui é bem tranquilo. A presença de vocês aqui já é muito, a presença de todos, quer dizer, o interesse em resolver o problema do fogo. A gerência do parque vai entregar alguns ofícios aí, né, que é só para o secretário Walter. A Polícia Penal não veio, infelizmente, eles têm um fator muito importante aqui que a gente ia solicitar para eles, se possível fosse, né, acredito que sim, mas seria muito, muito importante. Mas a gente não vai desistir, não. Vamos continuar, tentar contato com eles lá. E vai ser apresentado, isso é muito rápido, essa palestra ela não acaba meio-dia hoje, tá? É bem rápido, o PPCIF, que é o nosso plano, isso aqui é a nossa bíblia do incêndio florestal no parque, da prevenção no parque. Ele já está feito, seguiu para publicação, e já vamos dar continuidade no PPCIF da APA. São 2 PPCIFs, e, após isso, eles incluem um PMIF, que é o Plano de Manejo Integrado do Fogo. E, a partir daí, os proprietários rurais poderão fazer cada propriedade o seu PPCIF. Vamos dizer que tem ali 5, 10 folhas, 2 folhas, 6, não importa, não pensa em quantidade, pensa na qualidade. Nós entregamos já, que eu estou adiantando algo, nós percorremos todas as propriedades rurais, aquela que nós conseguimos entrar e ter contato, entregamos, fizemos uma ficha de cadastro com 29 perguntas no Google Formulário, importantes, são perguntas estratégicas, e também passamos para eles o CICRAF, que é onde eles preenchem para o Corpo de Bombeiros ter o acesso de como está aquela propriedade. Então, nós temos isso fisicamente e temos isso digitalmente, e temos algo aqui para mostrar já. Então, nossas ações realizadas, e, pessoal, com a permissão dos senhores, aí, hoje a gente está usando a inteligência artificial para facilitar o entendimento e assim, hoje está tudo acelerado, está todo mundo aqui cheio de compromisso. A gente precisa usar uns artifícios aqui que os senhores têm interesse em ver algo e escutar algo, né? Não vamos ficar aqui passando slide, né? Então, preparação de equipamentos, estamos com todos os equipamentos preparados, ainda estamos nesse ajuste ainda de equipamento, EPI, soprador, o que vocês imaginarem está sendo feito aí, está sendo preparado. Preparação de viaturas, estão todas sendo preparadas aí. Estamos apertando muito, a Cristiane está apertando muito a gestão de gerência de transporte da SEMA, brigando muito, no bom sentido, para ter essas viaturas. Já trocamos pneu de moto. É um diferencial esse ano, dentro de todas as normas legais aí do trânsito, a gente vai fabricar uma caixa para nossas motos, para o brigadista fazer ronda, dessa vez com soprador. Nos anos anteriores, nós tínhamos o batedor. Esse batedor ele vai sem nada, né? Porque fica ergonomicamente ali prejudicial a ele andar com um soprador nas costas. Então, ele vai com essa caixa lá atrás, com um soprador e uma mochila. Ele encontrou um fogo, ele já vai dar aquele primeiro combate, acionar as equipes, e assim que a equipe chegar aí, de lá já vai na ronda dele. A ronda dele é bem tranquila, eles rondam 1 hora e pode parar 1 hora, tomar Coca-Cola, o que quiser. Então, é bem leve mesmo, porque ela é estratégica, ela não é... preparação do sistema de vigilância. Ao final, a gente tem um detalhe muito importante isso aqui, já está sendo preparado, levantamento de áreas para confecção de aceros, que aí entra o seu Walter e o secretário Blane na solicitação do apoio. E já está sendo levantado esses aceros, esses locais que vão ser feitos, já estão sendo feitos, tá? Estamos com uma máquina quebrada lá dentro do parque, estamos com algumas horas máquinas aí, mas são poucas. Rondas estratégicas, isso aqui não parou o ano inteiro, estamos fazendo o tempo todo, nós estamos entregando panfleto que já... As residências ali na parte do Pitaluga ali já não quer mais receber. Bom dia, Jorge. As residências ali já não querem mais receber. Não, eu já tenho 10 panfletos desse aí. Falei, então toma o 11º. Vai receber por quê? Se vocês sabem que o desconhecimento não exime a pessoa do crime, né? Do seu ato infração ali. Então, isso sendo redundante ali em cima deles, fica melhor ainda. E como que vai ser assim também com relação à solicitação de dados para multa, nós estamos também com um contato já formal com o Poder Público da Energisa para solicitar pelo número ali da unidade consumidora, e isso recebe todos os dados. Tem alguns que não tem de jeito nenhum, a gente consegue.
Essa parte é a parte que eu faço com a equipe, aí eu passo a bronca para a Cristiane fazer a multa. É muito problema, só que a multa, pessoal, não é a solução da questão, não. Se você multa alguém, dependendo do indivíduo lá, você vai conseguir um inimigo pior ainda. Então, aquilo que ele fez, talvez uma orientação bem dada, uma pressão maior, como eu falei nas outras reuniões, em 2020, que nós começamos em 2021, teve muita detenção, muita prisão mesmo de gente, até eles entenderem, e falou, opa, tem uma viatura aí, verde aí, rodando aí. Tem um pessoal aí nojento mesmo. Então, é isso que a gente quer que ele entenda. Tal como alguém vê a polícia rodoviária, alguém vê a polícia militar, o que faz? A ronda dela prevê o quê? Só dela passar, a pessoa ali já não se enquadra na legalidade da coisa? Já pensa em não fazer? Agora, imagina se ela passa bastante ali. Então, nós queremos criar isso aqui agora com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Defesa Civil, fazer com que as viaturas nossas, as nossas cores correlacionadas sejam conhecidas. Quando alguém vê, alguém não, todo mundo que vê que a cidade é pequena, pessoal. Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente. Por isso que é importante da identidade institucional, tá? A plotagem de viatura, brasões e as mídias sociais, né? Articulações com instituições. Isso aqui, acho que está o carro mais forte aí da coisa toda, já estamos fazendo muito, né? São muitas reuniões, além dessas reuniões com a Águas de Barra. Assim, os pedidos estão sendo feitos. A gerente do parque está numa pidança assim, enorme, de tudo que quer. Só que, se receber algo, recebeu, mas tudo dentro de projeto e tudo técnico. Nada está sendo solicitado sem comprovação da necessidade daquilo mesmo para a cidade, tá? Não é algo para o parque, não. Entrega de panfletos, aqui eu já falei que está assim, no limite já, só que a gente vai continuar entregando, tá? E vamos partir para outros setores. O Pitaluga ali, a gente está com uma previsão, Jorge, ano 24 nós tivemos aquele 25, né? Nós estamos com medo de ir lá de novo, porque lá está uma situação, o Jorge, o Blânio, o falecido Garrincha, que Deus o tenha, teve lá também no incêndio, e aquele incêndio poderia catalisar um grande incêndio, que ele seria finalizado somente na Escadaria da Fé. Então, imagina o tamanho da queima que seria. Tá? Então, nós estamos com a previsão dali. Por isso que a gente vai dar uma abordagem. Aí, mais na frente, tem uma blitz que a gente vai sugerir aí para a gente dar um pega-para-capar lá. Só que ali é o seguinte, quando ocorre esse incêndio ali, ele é visível. Ele é visto com segundos, minutos, tanto de noite como de dia. E aí a resposta é rápida. Só que lá é assim, ó. Queimou aqui, não vai ter o que fazer, igual foi ano passado. Tinha o que fazer? Não tinha jeito de fazer. Ele subiu uma parede, como que você resolve? Então, é não queimar e fazer algumas ações na base. Tá? Então, educação ambiental, isso aqui está sendo muito forte também. Nós fizemos o nosso plano anual de educação ambiental, e ele está sendo cumprido bem lentamente, ali, devagarzinho, ele nasceu, está sendo feito até ontem, né, Cristiane? Ontem teve algo bem singelo, até não foi possível convidar todo mundo, porque foi algo bem específico, a escola precisava ir, nós fomos aos trancos e barrancos, compramos um lanche, coffee break, fizemos algo bem singelo, só que essa educação ambiental, a gente quer integrar todo mundo, igual nós entregamos, né, Breno, o convite, o plano, ela é para ser feita todo mundo. Nós temos uma turismóloga que ela acabou que não está aqui hoje, ela ficou encarregada disso aí. Falou, ó, você vê a data, avisa, a gente vai planejar e ó, eu fiz para todo mundo. E o parque está aberto para essas ações de educação ambiental no sentido geral. Então, ano passado foi isso aqui que aconteceu. Ali tem um foguinho, vocês estão vendo, ele surgiu ali dia 3 de setembro, às 23h28, e ele queimou toda essa área. E daí vocês conseguem ver a área queimada, né? E aí foi feita essa área, ela já existia, essa aí é chamada de linha verde, foi a área delimitada que nós conseguimos manter ele. Ele não passou, na verdade, ele passou para cá, mas nós pegamos esse fogo. Tá? Então, essa foi a área que queimou. Em cima desse ano, no nosso PPCIF, nos nossos planos, nós temos aí 4 pontos focais. São 3 pontos focais, mas nós destacamos aqui a Fazenda Fogaça e a Fazenda Vale da Serra, elas estão unidas nesse mesmo apoio. Então, a gente considerou uma só. O CETEA, que é o Centro de Equino, né? Acho que vocês conhecem bem, e a Fazenda da Bica. O Ademar também não veio, ele foi convidado, mas ele esteve lá com a gente. E esse pessoal é o ponto focal, é o que precisar, eles vão estar apoiando. Eles já estão com estrutura bem avançada lá, adquirindo equipamento, e até maio, junho, nós vamos estar formando brigada lá em conjunto, com todos, tá, Jorge? Todo mundo, Defesa Civil, vamos formar uma brigada com eles lá. Algo simples, porém muito técnico e bem objetivo mesmo de como resolver. Por quê? Começou um fogo lá, o proprietário ele quer resolver a fazenda dele. Então, se ele puder ali, ele vai jogar o fogo para o outro lado. E esse outro lado é onde? Para cima da serra. Aí queima todo mundo. Então, olha onde o fogo surgiu e onde ele foi, né?
e muitas propriedades aí foram atingidas. Na segunda reunião, o Tiago esteve aqui, ele perdeu 100% lá, teve algumas nascentes que foram prejudicadas, não voltaram mais, além dos animais que queimaram. Então, esse aí foi o problema grave desse fogo, que não deve acontecer novamente. E isso está previsto no nosso PPCIF. O nosso calendário operacional, pessoal, ele trabalha em cima disso aí, ó. É verde, laranjado. Laranjado por quê? Já começa aquela ação de cutucar ali, oh, para com isso, para com isso. Mas nós não fazemos isso em janeiro, abril, fazemos também, só que não é tanto. Então, o pessoal está ali, ledo, pondo fogo e tal. A gente não consegue atingir 100% e ficar o tempo todo. Só que imagine assim, se nós aqui, todo mundo que está aqui hoje, Polícia Ambiental, começar, não que não faça, tá? Não que não faça. Começar a falar, opa, vou dar agora atenção para aquele, apaga o fogo. Não precisa falar. A gente falando, eles já obedecem, né? Porque imagina a polícia e a secretária do Meio Ambiente, que dentro do município tem um poder ali de multar. E a Defesa Civil, que ela é bem conhecida, só que a gente quer que a Defesa Civil esteja ali na ponta da língua mesmo das pessoas. Falou, Defesa Civil vem aí. Não ter como medo, mas ter como respeito, que fala, está ali para fazer a coisa certa. E orientar. Então, de janeiro a abril, nós trabalhamos nisso aí, de maio a junho, ações preventivas diretas e responsabilização. Vocês estão vendo que a responsabilização é o ano todo, então, pode em janeiro ter uma multa de alguém que está queimando uma folha? Pode, mas talvez não aconteça. E de julho a novembro é a parte aí somente combate e responsabilização. Sendo que eu coloquei multas em dezembro, porque em dezembro eu transferi responsabilização para multa, então é multa. Aqueles que vão ser multados, é escolhido como? É escolhido aquele que você conhece? Não, tá? É escolhido aquele que vale a pena, ali no sentido de não ter sido, de ser redundante naquilo, reincidente. É o reincidente, é aquele teimoso, e é feito todo um estudo assim, será que isso vai piorar a situação? Será? Vamos acompanhar ele mais um pouco? Vamos. Então, assim, o que eu posso dizer? Do bairro Santo Antônio, ele está muito, apesar que ele está o campeão de fogo hoje, mas ele está muito educado do que ele já foi, no sentido de queima urbana, tá? Eles estão com alguns problemas ali, mas são outras questões. Tá bom? Então, se esse mês aqui, agora é o importante, maio e junho, se nós não fizermos o que vai ser solicitado aqui, eu falo como bombeiro e nós como parque, não poderemos garantir a proteção do parque hoje. Por quê? Porque as ações vão ser na APA, praticamente na APA. E nós fizemos um estudo de 2020, desculpa, 2000 até agora, praticamente todos os incêndios foram na APA, que é a área de proteção ambiental, ou seja, nos lotes, começaram nas fazendas e foram para o parque, né? E quando entra no parque, ele vai ser redistribuído para todas as propriedades rurais. Tá lá em cima, ele se fortalece lá e começa a descer. Então, mas vamos reduzir vegetação? Não, isso aí é outra questão que fica mais para frente, mas não é o problema, não. A redução da vegetação vai ser explicada aqui como que a gente está prevendo fazer. E, em cima desse calendário, são esses 3 planos que são nossos carros-chefe. O plano protetivo mensal integrado, ele é feito mensalmente. Ele faz esse mês, ele planeja o que vai ser feito mês que vem. No outro mês, ele já joga e vai fazendo. Isso aqui não foi possível fazer agora em maio, joga para junho. Então, mais junho ele já não se encaixa, então ele vai sendo jogado. Então, ele é um plano que ele vai criando e ele vai caindo para o PPCIF. Tá? Ele é citado no PPCIF e o plano de educação ambiental anual. E agora entra a questão, Jário, da oficialização aí seu Walter, né? E o Blaine, o secretário Blaine. O que a gente precisa aí? O que é o pedido máximo aí? Que isso aqui é o fator mais importante da palestra hoje. Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitação de maquinário especializado, seria uma retro e uma motoniveladora. Nós precisamos fazer 70 quilômetros lineares, então seriam ida e vinda, né, que são 2 lados, de aceiros na área de proteção ambiental e dentro do parque. Lá no final eu vou mostrar que sem isso aqui, sem outra coisinha ali, não dá para garantir. Dá para garantir assim, podemos resolver, mas se acontecer, pode ser um incêndio de 2025, que foi grande, né? E quando ele acontece, quando a coisa acontece na vida da gente, um acidente, a gente acaba culpado. O que está tendo na cidade? Acidente, cruzamentos, né? Para onde está sendo levada essa culpabilidade? Eles levam, às vezes, para onde não deveria. Por exemplo, o município faz ação educativa, faz ação de engenharia e trânsito, fiscalização, polícia, mas o cidadão chega no cruzamento, igual foi ontem, de novo na Francisco Lira, não sei quem viu, de novo, acho que é o 4º já, e entrou de uma vez.
Gente, tem uma placa de trânsito sinalizado. O cabo tirou a habilitação. Aconteceu um acidente, véio. Não tem. Como resolver aquilo? Quebra-mola? Mas pode. Eu sou a favor do quebra-mola, tá? Eu deixo bem ciente aqui. E lá para a Coab, quando a gente vai para o parque, são muito, e por mim colocava mais. Eu sou a favor, porque chega um momento que não tem mais como você resolver isso aí, né? Que chega ao extremo. O limite é aquilo, porque educação já não está tendo. Eu estou até entrando no tema aqui. Então, quando acontece um incêndio, cai culpado para todo lado. O proprietário quer saber, você não fez. Agora não, eles receberam nossa visita. E a gente vai continuar. E aí, o que você fez? Nós falamos para eles aqui na segunda, o que vocês fizeram? Teve até um pessoal que ficou meio bravo aqui e tal, e não, você. Não, sua casa foi assaltada, a polícia chegou lá. O cara assaltou lá, e aí, você deixou a porta aberta e saiu, mas você quer também o quê? Agora nós vamos resolver daqui para frente, da parte, né? Da parte que nos cabe. Beleza? Então, esse ofício vai ser entregue hoje para o senhor representante, solicitando, e nós temos até um período para fazer isso aqui, né? Mas, se caso não puder, a gente faz. Só que, assim, é um período uma janela, nós temos essa janela para fazer. E é uma coisa, assim, simples, nós vamos acompanhar e com essa máquina, vamos fazer, pronto. O restante, nós vamos pisar em cima com viatura. A gente passando para lá, para cá, a gente resolve. E temos muito acero também, na enxada, que o Batalhão de Emergências Ambientais vai ter o curso, o CPCIF, que é o curso para incêndio florestal, todo ano, e eles vão vir aqui, nós vamos fazer muito acero na enxada mesmo, descer serra, subir serra. Nós estamos com um plano de ancorar, vamos conseguir aí uns ferros aí que possa receber ali o seu impacto, ali, colocar corda 10 milímetros. Então, tem local que só desce o homem segurando nessa corda, mas ali ele consegue sustentar um incêndio. Tá bom? Então, esse é um pedido muito importante, seu Walter, que aí é o município, tá? E aqui nós temos o apoio à Polícia Militar, Defesa Civil e brigadas municipais. Não sei se está tendo, mas quando elas instituírem rondas, essas rondas vão ser solicitadas, já foram solicitadas, Coronel Diniz, para a Núbia explicar, mas a Núbia falou, não, às vezes a gente está lá, a gente vai lá no Torixoréu fazer uma ronda. Eu falei, não, faz aqui também agora, muda para cá um pouquinho, tira um pouquinho lá para nós aqui. Por quê? Não sei quem ficou sabendo, até quero agradecer o doutor Neto, que articulou também a iluminação lá para o rumo do Bancrévia, né, fez a indicação, a Barra Luz, o prefeito, a Prefeitura de Barra do Gás, e ficou muito bom, já terminou, tá? Quem quiser ir lá à noite dar uma visitada lá, e a gente já vai passar a fibra ótica lá com o apoio da Infobarra e colocar câmeras. Qual que está sendo o problema ali? Já vai ser mostrado ali. Então, já vai ter uma solução lá. O criminoso ali, o cara que está ali, né? Nós temos até de olho no mototáxi aí, tá, nas coisas aí, e o cara ali que está errado, ele falou, opa, então o poder público une e vai empurrando esse povo. Mas para onde eles vão ali? Eles resolvem, eles param, eles vão achando, né? Para quem é da Barra, sabe que nós tínhamos vários locais aqui de crime que eles foram, e eles vão se... Chega um momento, você fala, não, deixa ele ali, porque não tem como extinguir esse trem, ele acaba ficando ali, né? Então, esse apoio de ronda, ele vai ser enviado para a Defesa Civil, estratégico, são horários específicos, tá? Para a gente fazer essas rondas. Então, às vezes, vai lá, volta, passa aqui, olha ali, para ficar assim, aquele jargão do conhecimento. Falou, opa, não faz agora não. Mas quando pensar em fazer, não, já está vindo outra aí. Não, eles não param de vir aqui, não vamos fazer mais não. Larga esse trem. Tá bom? Então, é um pedido que vai depois para vocês, que, como nós tivemos a reunião com a polícia, já foi entregue em mãos. Que aí está aí o município, aí, lógico, é a polícia e a Defesa Civil. Nós temos aqui, a Polícia Penal foi solicitada aqui na reunião, nós precisaríamos do apoio de alguns reeducantes. Nós temos que fazer, pessoal, alguns aceros negros aí. O que acontece? A região da MT-100 todo ano queima e dá esse pandemônio ali. Talvez o lixão seria aquele fogo do lado, que, como vocês sabem, o fogo joga uma fagulha muito longe. E a gente tem que fazer alguns aceros aí nessas MT-100, na BR e na região do BNH, na região que vai ali para o Clube da Usina, a Jardim Amazônia, nós temos que queimar muita coisa. Nós temos até uma janela até julho, dia 30 de junho, para queimar. Então, precisamos roçar, deixar isso queimar, e lá nós vamos lá queimar. Tá? Todos nós. A Polícia Ambiental tem como apoiar a gente lá na rodovia, porque vai ter fumaça e os carros. Então, isso já vale como aquele apoio de... A 158 está prevista, tá? E aquele apoio também de educação ambiental dos senhores, que cada um tem suas redes sociais aí, que também faz essa parte aí também. Né? Então, cada um pega o seu merchan ali, vende seu jabá ali e fala, estamos aqui realizando... Isso é muito importante. A gente sempre fala assim, não é exibicionismo, é prestação de conta. Quando vocês postam algo na rede social,
Porque até agora não está tendo outro meio de informar mais do que a rede social, né? Prestação de conta. Fez lá, colocou, tanto que o nosso do parque é tudo já referenciado. A Seconde da SEMA, não manda assim. Fala, não, mas nós só tiramos assim. Porque a gente tem que mostrar ali que a gente fez aquilo ali. Tá bom? Então, vai ser solicitado aí para o diretor do presídio, o Jailson, né? Já foi enviado e a gente vai tentar articular com ele. E precisamos de vocês, quem tem um contato forte com eles lá, precisamos. Fala, não, mas eles estão empregados. Fala, não, mas tira eles 10 dias, nós vamos dar lanche e tudo, vai ser muito bom lá. Eu acredito que até para eles, né? Porque eles pagam essas horas, né? E tem muita gente ali que está na cela livre nessa questão que resolve isso aí, que é a polícia penal aí, tá? Então, agora entra uma questão aqui que a gente sabe que não é fácil resolver. Alguns municípios aí do Brasil conseguiu, mas foram anos de tentativa e a gente está tentando também. E a cidade de Barra do Garças já avançou muito nesse quesito aí. A informação está lá, só que nem todos vão em busca dessa informação. Ela tem que chegar. Se ela não chegar, às vezes fica difícil. Como que vai chegar essa informação? Nós vamos fazer ela chegar, tá? A prefeitura tem esse decreto, né? Ele é o mais novo, né, 5848, que vence dia 30. Então, olha só. Gente, tem que, né? Isso o pessoal tem que entender. E, assim, eles estão teimosos mesmo, não estão fazendo, não. Então, beleza. Foi, fevereiro. Está se expirando. E aí, a gente acompanhou. A região mesmo da Avenida Serra Azul está uma beleza, que lá era um problema grave lá. Vai ter sim. E aí nós queremos propor, pessoal, agora que é o nosso parte aí, que nossa toda aqui, a PRF, acho que ela pode vir aqui no município fazer uma ação com a gente também. Sempre vocês estão conjuntos, né? A gente quer fazer uma blitz, pessoal. O que é essa blitz? É sobre os terrenos, para apoiar o município e nos apoiar nisso aí, né? Essa blitz é Blitz Cidade Sem Fogo, Fumaça Zero, algo assim. É apenas uma ideia, tá? Que ela pode ser melhorada aí. Como que nós queremos fazer isso aqui? Juntar todas essas instituições, vamos nesse setor aqui hoje. Essa semana vamos aqui no Pitaluga, aqui, vamos abafar ali, entregar nas casas e ali já é feita ali novamente essa renotificação aí. Vamos notificar novamente. E aquilo se torna um boom, né? A mídia vai filmar, chamar os veículos, as mídias, as rádios, TVs e fazer esse boom. É assim que a gente alcança o maior público. Porque tem público que não chega. Por exemplo, tem idoso aqui que não tem celular, e ele tem que saber. Falar, se eu queimou, o senhor vai levar uma multa. Para vocês terem ideia, tem um senhor que ele queima um lote, desde 2020 que eu estou no parque, ele queima um lote a mando de um dono do lote. Né? Até nós conversamos... Tenente Sidney, não, pega ele. Não, calma, é um senhorzinho, nós vamos matar ele, se ele assustar. E todo ano ele queima, esse ano ele não vai queimar, eu garanto aqui. Aí depois a gente fala para vocês, que nós vamos achar ele, conversar com ele, e o lote vai ter que limpar aquele lote, que o cara lá é teimoso, rapaz. Tá bom? Então a gente quer fazer essa blitz, ela vai ser planejada e vai ser enviada para todos, o convite. Vamos fazer? Vamos. Mas, assim, tem que todo mundo aceitar para a gente fazer, senão fica só nós lá, e a Defesa Civil não veio. Nossa, que é tão bonito o uniforme de vocês lá, né? A viatura, pô, tem que fazer. O drone, se vocês verem lá, nós fizemos em 2020 e 2020, fizemos blitz. Uma blitz lá na Coab, no BNH, foi muito legal. O drone filmando do alto, as viaturas, o exército aqui, todo mundo ficou alinhado, entregando. O pessoal ficou muito puto, porque era na hora do almoço, então tinha só uma hora de almoço, ainda tinha que receber panfleto, mas o resultado foi grande, o retorno foi enorme, o telefone bombou. E aí, no PPCIF, isso aqui são as propriedades com cadastro ambiental rural que temos, né? As áreas de intervenção de Arceiro Negro é mais que isso aqui, tá? Eu coloquei um BR-158, que vai até ali, após a fazenda da Bica. Por que nós colocamos até um certo ponto? Que até ali a mata é mais fechada. Chegando lá, falar, mas vocês não vão fazer Arceiro Negro? Eu tenho minha fazenda. Falar, rapaz, o fogo vai pegar aqui, tem seu pasto, 3 quilômetros de pasto. Se você deixar esse fogo chegar lá, pelo amor de Deus, você está erradíssimo, né? Porque as fazendas agora vão ter que tomar. Tem um decreto, uma portaria do governo que fala isso aí. Até 2027, todas as fazendas têm que estar preparadas para isso aí. E a gente já está, né, Jorge? Ajuda aí. Pronto. Não, está de boa. Isso, tem que estar todo mundo preparado e nós vamos formar uma brigada lá. E essa brigada é o quê? Rapaz, o homem apaga fogo desde que ele existe na pré-história, mas só que
às vezes apaga ali sem preocupar para onde esse fogo vai. Não, tem que apagar do jeito certo, né, Jorge? Senão você joga o fogo para outro. Por isso que às vezes entra, você é novo desse jeito aí, você quer me ensinar? Aí tem um pessoal muito, né? Não quero, mas faz assim. Tá? E se conseguir atingir esse público aí é bom, porque não é só soprar lá e jogar o fogo, tá bom? Então eu coloquei esse foguinho aqui, porque esse local aqui, ó, ele está perto dessa serra, fora da APA. Ela teve muito incêndio florestal no parque, em 2002, surgiu ali. E ele subiu essa serra e ó, foi embora. Aquela região da MTCI não pode, só que precisamos do apoio da Polícia Penal, tá? E aqui, essa área aqui, está no nosso PEMIF, que é umas áreas de problemas aí que nós temos na área de proteção ambiental. A área com pressão antrópica por caça. Só que essa parte azul aí, eu vou marcar logo aqui, ela está sendo resolvida a partir de ontem. O problema lá é por caça. Desculpa, essa área mais escura aí, a área por caça, está tendo muito caçador ali. Por quê? E, às vezes, ali próprio inserido ali na própria região das chácaras, tá? Que a gente vai tentar resolver isso aí. Essa parte azul mais clara é a área com descarte regular de resíduos sólidos e animais mortos. Só que ela está sendo resolvida agora, com a iluminação de ontem. Se vocês forem lá, vai ficar muito bom. Então, já não vão jogar mais, já vão diminuir e vai entrar o sistema de monitoramento já. A área de vulnerabilidade socioambiental, que é realmente aquela área ali, precisa de um trabalho da Defesa Civil muito lá. Que a gente vai planejar também e vamos fazer junto. E a ocorrência de conflitos fundiários. Aquela laranja ali no Gleba Araguaia 8 é um problema sério que, né, a gerente, junto com o município, está tentando resolver. É um trabalho em conjunto também. E aí nós aqui, que somos agentes da polícia, Defesa Civil, nós entramos com a parte de baixo ali, empurrando, e eles vão tecnicamente resolvendo isso aí. Nós vamos, não põe fogo, não sei o que, faz isso, não faz isso. Está tendo um conflito lá nesse momento, que já foi preso o cidadão, já foi lá, já fez BO, Estamos tentando resolver, esperamos que ele não resista mais, porque até onde ele vai resistir, e se ele falar, agora eu vou queimar o mundo. Aí ele se torna o quê? Doente mental, e o doente mental não acontece nada. Teve em 2023, um rapaz colocou fogo na serra, que foi um desespero, no fundo da BB. E ele ficou com fósforo lá chamando, vem me pegar, vem me pegar. Totalmente, né? E aí foi feita a detenção dele, chamou a polícia levou, foi feita, a Cristiana entrou em contato tecnicamente com o juiz, falou, se soltar ele, ele vai queimar, precisamos de ajuda, ele vai queimar. Ele falou que vai acabar com o mundo. Resumindo, ele ficou preso aqui, e quando a droga passou, os efeitos, ele se tornou uma criança lá dentro, que até no sentido de ter pena lá o pessoal. Mas se soltasse e ele usasse a droga, ele ia meter fogo mesmo, porque tem alguns que são incendiários por natureza, né? Ele gosta de fogo, então tem que tirar o fogo desse povo. Então, essa aí é um BO a ser resolvido. Se a gente resolver isso bem aí, ó, nós não vamos ter fogo, não. Porque o restante, assim, tivemos a reunião com os proprietários e algum deles falaram, nós precisamos fazer um aceiro beirando a serra ali. Eu falei, não, aí não, fazer aceiro beirando a serra. Você vai dar condição para o motoqueiro ir lá com o outro na garupa e pôr fogo na serra? Não. A gente quer que, se esse fogo pegar, que pegue na sua fazenda, que a gente corre lá e apaga esse fogo antes dele chegar. Né? Você vai perder o quê? Alguns metros quadrados lá, né, Jorge? É mais fácil do que fazer um aceiro lá da serra. Boa, ela falou, não pode não. E o que acontece? Então, tem estendimento, tá, pessoal? Vamos fazer um aceiro lá, porque o cara, para entrar no mato, ele queima aqui que vai queimar a serra. Não, esse fogo vai surgir, nós vamos ver ele, nós vamos lá e vamos apagar esse fogo. Agora, ano passado, nós sabemos quem foi, uma suspeita 99, e o porquê. E o cara estudou, o cara foi tão inteligente que ele sabia o vento, como que estava, foi lá, foi tudo organizado. Uma hora a casa cai. E aí nós conseguimos resolver nesses 21 dias de incêndio. Aí. Tá, então essas são algumas, né, umas campanhas que nós entregamos desde 2000 e tanto aí, a gente entrega esses panfletos proprietários. Então, essa parte de panfletagem ela é muito forte, tá? Que às vezes gera um resultado, ele gera, não tem como calcular, mensurar ele, mas ele acontece, tá? E foi esse aqui que eu falei para vocês, né? Nós fizemos esse bannerzinho aí, faça a cera ao lado da sua casa, Miriam. Se a gente entregar lá, você vai pedir, como você vai pôr o cara para capinar lá do lado, né? Você vai falar bem assim, mas não é mais fácil vocês, né? Aí ele já deve ter se notificado, mas o cara não faz o serviço. Mantenha um aceiro de 3 metros de largura entre o mato alto e sua casa. Mas, de novo, isso aqui, evite incêndio. Eu evitar incêndio, eu estou aqui, o meu lote está limpo, e eu que tenho que fazer. Né? Então, ficou um panfleto que ele nasceu morto. Foi morto. Agora, aqui, pessoal, eu deixei um detalhe aqui muito importante. Alguém sabia aí que o bombeiro tem o WhatsApp? Quem não sabia que o bombeiro tem o WhatsApp? Hoje está com um problema grave aí de números, esses números
não sei como que chama, 193, 190, né? Esses números, não sei como que fala dele aí. Esse número está dando de emergência desses 3 números. Só que todo número que é 3 números, ele também é fixo. Tá? Ele também é fixo. Eu colocar 3401, né? Você quer ligar na polícia, 3401-190, toca aquele mesmo lá, só que ele pega outra via de ligação. Ele não pega a via emergencial, que ela está com problema de... Desde que eu estou no bombeiro, entrei em 2004, desde 2004 esse trem não está muito bom, que um dia vai ser resolvido. Então, o bombeiro tem esse telefone aí. Tá? Vai acionar o bombeiro, acione pelo WhatsApp, ele responde na hora. A brigada do parque, são esses dois, o de cima é um emergencial da brigada e o de baixo é da gerência, 24 horas também. O meu ali que eu uso, eu fico com ele, a Cristiane não, que é funcional, é expediente mais, mas também atende. A Polícia Militar, ela tem um 190, só que ela também tem esse WhatsApp aí, e também o 3401-1190, né, tenente? E o WhatsApp da polícia, é esse ainda, né? Esse aí, tá vendo? Acho que nem todos têm. E a Polícia Militar Ambiental, que eu passei de vocês aí também, que é o do plantão. E a Polícia Rodoviária, que foi a novidade, eu não sabia. Oi. Instagram também, né? Está no Instagram. Então, foi o que eu falei, a rede social ela divulga, mas nem todo mundo tem um acesso, que é o que eu vou falar agora. A gente precisa fazer uma campanha para divulgar esses números. A Polícia Rodoviária, eu não sabia que tinha, esse é o número da... Esse é o número fixo, que também é o WhatsApp. Ah, o WhatsApp também, ó, eu não sabia. Aqui da Unidade Operacional de Barra do Garça. Tem um ramal também que é um 91. 191. Eu não sei se o 91 de vocês tem problema, igual está tendo esses demais. Não tem. Esse que é o problema. Tá, esse que é o problema. Às vezes a gente quer acionar, no caso, um acidente ali. É isso aí, tá bom? Eu não sabia. Dá WhatsApp também? Que bom. Eu não sabia, senão eu tinha colocado. Que eu falei com o Cristiano para pegar alguns números. A Defesa Civil, nós temos que divulgar esse número. Qual que é? É tem um número de 3 dígitos? Tá, então, onde eu quis chegar aqui, até eu deixei a brigada, Blaine, assim, nesse sentido aqui, para quê? Não sei se tem ela 24 horas, esses números tem que ser feita uma campanha forte aí para divulgar esse número. Estou falando de todos aqui, tá? E aí, da brigada, logo a gente vai ter, assim que a gente estabilizar tudo, a gente vai divulgar e bater esse número mesmo na tecla, entregar, e vamos colocar todos os números no panfleto, tá? Do bombeiro. Então, ela trabalha aqui e 24 horas lá. Beleza. Pronto. E aí, o que é entendimento disso aqui? Da gente ter esses números, as pessoas saberem. Ah, eu queria falar com a Defesa Civil. Oi, Renata. Tudo bom? Isso. Não, não precisa, Márcia. Tá bom. Não. Sim. Isso, é divulgar. O entendimento desse panfleto, desse banner aqui, é divulgar. É saber, um exemplo, eu vou falar, eu não sei o número do defensivo. Tá, eu sei o telefone, tem uma lista, vocês receberam uma lista aí, tá? Que está aí que eu peguei, talvez se tiver algo errado aí, corrija aí. Tá bom? Então é isso aí. Aí, vamos passando. A nossa estrutura hoje, que ela é assim, volátil, não é legal estar falando isso, mas a gente acaba falando, são autônomos, não são brigadistas fixos ali. A SEMA não tem brigadista. Nós estamos com profissionais autônomos, eles são fixos, então eles são bem preparados, tá? E janeiro, fevereiro, março e abril são essas ações aí. Ali entra a educação ambiental, como foi dito, maio e junho aí é um serviço mais de aceiro. E de julho a novembro, temos aí com possibilidade de extensão para 2 vagas aí, tá? Se esses 2 trabalhos aqui, ó, de janeiro a abril e maio e junho, que nós estamos aqui agora, se não for feito, a soma dele vai resultar em pouco trabalho dessa brigada aqui. Que, assim, trabalhou pouco, não acaba com eles. Não, trabalhou pouco, porque se não tem crime, porque a polícia fazendo um bom trabalho e todos os agentes. Então, com possibilidade de extensão para mais 2. Por que só mais 2? Porque é muito difícil controlar, né? Vocês sabem, né? Controlar profissionais no trabalho aí não é fácil. Então, acho que o limite para o parque, para a gente gerir aí, com liderança, são 6. Que aí a gente consegue rodar assim legal. Com acionamento emergencial, prontidão. E a nossa sala de monitoramento está aí, não é essa, tá? Quem dera, mas a gente vai chegar lá, e a gente vê o fogo nascendo, e a gente vai lá e resolve lá, com todos os apoios de vocês, que eu vou mostrar o organograma.
E dessa sala de monitoramento está aí o foco da visualização dela. Isso aqui pode ser divulgado? Pode. Falar, ó, na sua área nós estamos vendo. Eu vou lá e vou quebrar a câmera. Vai ter uma câmera para baixo. Quando quebrar, vai ver você quebrando. Então, não tem jeito. A polícia, o Vigia Mais teve muito, né? Eu até pensei, por que não põe uma para baixo ou coloca uma coisinha lá? Lá na serra, eles colocam umas pontas assim. Gente, chegamos a esse ponto, colocar a ponta para o cara não roubar, talvez pensar nisso. Roubaram muito, mas pararam, né? Pegou bastante gente, divulgou. Então, temos essa visualização aí, ó, que está prevista. Ela não está bem ainda, não. Aí a sala viu isso aí, ela aciona a brigada, tá? Que é o alerta, confirmação, mobilização, combate, encerramento. É tudo que acontece ali. Com atendimento especial para mobilização. Por isso, nós fizemos 1, 2, 3 reuniões, com essa aqui, que é a de articulação. Aconteceu um incêndio, qual que é a mobilização? Todo mundo tem que estar sabendo. Todo mundo, Defesa Civil, Polícia Rodoviária. Teve um incêndio ali na 58 no começo, vocês têm que estar sabendo. Por isso que a gente mandou lá no... tem um grupo aí, tá, que vai ser divulgado lá, ó, incêndio, assim, então já fica, stop, incêndio, Polícia Militar. Será que eles precisam de apoio? Tem como dar um apoio da Polícia Ambiental aqui, acabamos de ter um animal aqui que apareceu, para levar ele para a cena, e estamos com um cara aqui que precisa ser conduzido por vocês. Né? Então, todo mundo vai estar sabendo, essa mobilização é a parte muito importante. Esse é o nosso organograma, tá? O PPCIF ele vai ser enviado para todo mundo assim que ele for publicado, tá? Mas a gente já pode adiantar ele também, lá consta tudo isso aí. O bombeiro está ali porque toda essa liderança é do Corpo de Bombeiros, constitucionalmente, né? E por dever e poder aí. Então, é escalonado toda a estrutura nisso aí, do que vai acontecer. Tá bom? Com atenção no acionamento operacional. Brigada, aqui é brigadas, tá? Brigada, CBMT, rede de apoio. O que é a rede de apoio agora aqui? Lembra que eu falei para os proprietários rurais anteontem, aconteceu um incêndio lá na sua fazenda, é você que vai receber a ligação para você já começar a resolver lá dentro da normativa, né, Jorge? Então, não é bem assim, não. A rede de apoio. Aconteceu um incêndio, ele subiu de nível 1, 2, 3, não vamos entrar nesse detalhe, mas alguns sabem, a gente aciona essa rede toda. O incêndio bateu lá e foi resolvido. Chegamos lá, apagou, ele é registrado, vamos postar isso aí. Quem quiser o relatório vai estar lá, a gente vai estar com tudo. Isso aqui vai ser difundido depois, ao final. Comunicação eficiente, integração de resposta e resultado. Muito importante isso aqui, ó, integração na resposta e resultado. Um exemplo. A gente está tentando muito isso aqui, é difícil conseguir isso aqui com as guarnições de trabalho. Vamos dizer aqui que o bombeiro apagou um fogo 3 da manhã lá no Jardim Amazonas, perto ali que vai para o Clube da Usina. Todos nós temos que estar sabendo desse fogo, porque existem outras ações após o fogo, né, Blaine? Vai ter que ir lá verificar o que foi. A Polícia Militar Ambiental, ela prendeu alguém com tatu lá não sei onde. Nós temos que estar sabendo, porque nós começamos a intensificar algo lá também. Não só no Instagram, para a gente, às vezes, no Instagram do parque, a gente tem todos vocês como aquele marca lá para receber. Só que é muita coisa. Então, precisamos divulgar isso aqui. Isso aqui também vai ser ofício, solicitamos que todas as ações que estejam relacionadas com isso seja informada para o grupo, para a rede. Você pode enviar um e-mail, um WhatsApp para todos. Isso aqui a gente cresce aqui um pouco mais, tá? Visita às propriedades já está acabando. Nós fizemos visita às propriedades, foram 19 só que responderam o papelzinho que nós demos lá. Então, de 94, só 19. Só que, assim, como eu falei para eles, falei, ó, nós estamos dando uma ajuda, um apoio de graça e muito bom. Vocês não estão, vamos pegar essa ajuda. Então, sua propriedade atingida pelo incêndio, você vê, 73 não teve, então queremos chegar a 100%. A propriedade possui acero, teve essa resposta aí, né, com 52% sim, que precisa ser melhorado. A propriedade possui reservatório de ponte de água, sim. Só que a água não é o fator que apaga fogo, né? Esse aqui é outro detalhe. Bem, principal. Equipamento disponível, muito importante isso aqui. Eles têm muito equipamento. Aí, Jorge, já tem logo aí um monte de coisa lá para ir lá. Rádio comunicador, tem bastante, drone. Isso aqui, num caso de incêndio, isso aqui tudo, de acordo com aqueles pontos focais que eu falei, vai ser empregado para essa ação que acontecer. De novo, tá? Então, quem tem Starlink lá, ó, 12, chegou lá, já libera o Starlink, já vamos fazer tudo, tem que fazer. Beleza? Trabalhadores de propriedade, sim, MEI a MEI e disponibilidade. A maioria está disponível. Então, são aquele pessoal brucutu mesmo da roça, só que tem que tomar cuidado para eles não machucarem. Geralmente, eles, às vezes, são muito vorazes ali na coisa. E aqui, novamente, eu deixo a data das reuniões, tá? Com previsão dessa aqui. Agora, aqui entra o detalhe. Se algumas ações, tal como o acero negro em terceiro ponto, o acero, o maquinário, se ele não for feito,
E se a gente não fortalecer essa educação ambiental, vai ficar muito difícil proteger. E a resposta aqui, o parque está preparado para a temporada de incêndios florestais? O que eu posso dizer? Nosso sistema de vigilância ainda está incerto. Por quê? Nós fizemos várias especificações técnicas para a FUNBIL. A FUNBIL é a ONG, é uma ONG que fala, um fundo que patrocina os parques do Estado, do Mato Grosso. O Parque Estadual Serra Azul é um dos contemplados, ajuda muito, apoia, porém, essa especificação está parada, está encalacrada lá faz tempo. Então, falou, não vai dar tempo, temos janela para trabalhar, e precisamos deles liberar isso aqui com urgência. Serão mais de 50 câmeras, 51, 52, e esse período não ocorre queima de câmera, ocorre pouca estática, mas já teremos outra câmera junto se queimar, e tem pontos estratégicos para essa sala de monitoramento. Então, estamos com esse sistema de vigilância incerto, e a FUNBIL precisa acelerar isso aí, senão o parque não vai estar protegido. Previsão de manutenção de aceiros. Eu ainda digo aqui, seu Walter, com todo respeito, ainda incerto, porque a gente está pedindo, como parque, já tem um tempo nesse apoio, né? Precisamos fazer essa malha, e ocorreu que ela acaba não sendo feita, só que agora realmente a gente precisa, nós vamos lá conversar pessoalmente, ela tem que ser feita no mapinha que a gente enviou, está aí. Só que a gente vai acompanhar tudo, tá? É bem tranquilo. Se a gente conseguir a máquina, a gente vai empregar junto também, tá? Então, a resposta é não. O parque está preparado? Não estamos preparados, se isso aqui não for resolvido. Então, são duas situações que precisam ser resolvidas, que é o sistema de vigilância, Cristiane, estou até te cobrando, e essa parte aqui desse emprego do maquinário. Eu conversei com o secretário Walter, né? E eu falei para ele, cara, desculpa, 5 dias, 4 dias, e olha lá, para a gente fazer tudo isso aí. Então, a gente consegue fazer. Tá bom? E aqui, novamente, eu finalizo. Alguém tem alguma pergunta direcionada para mim? Que eu já vou, minha parte finalizou aqui, eu já vou passar para a Cristiane. Se não tiver... Isso. A Fazenda da Bica, ele está querendo fazer. Eu falei, não, aguarda, que se você não conseguir, se a gente não conseguir o apoio da Polícia Penal, ele falou que consegue diarista. A gente vai te acompanhar e a gente vai queimar com o apoio da PRF lá. A PRF vai ser avisada antecipadamente, aí nós vamos queimar no dia determinado. E aí todo mundo vai estar convidado para ir lá. Tá bom? E... apoio da polícia? Da penal. É? Oxe. E quanto que será esse trem? Uhum. Ah, isso aí. Uhum. O Pontal está bom de deter. Acho que tem um grupo que está terminou o presídio, também está precisando. Então, mas a gente consegue tirar 3 dias, imagina, 5 homens de cada com a roçadeira indo. Quantos metros faz, né, Jorge? Então, é isso, é coisa simples. Por isso que a gente está tentando. Uhum. Sim, é nesse caso que seria específica a remuneração. A gente vai ver isso também, então. Cristiane vai ver isso aí. Até que ponto oficializar a juiz também. Na parte do aceiro, na área ali do parque. É. Isso aí a gente sabe. E outra, um lanche bem legal lá, acho que, né? É legal. Não que o lanche pague eles, mas
E assim, na parte do parque ali do Jardim Amazônia, a gente mesmo vai fazer, aí com o apoio do município, a gente vai fazer um pancadão lá, roçar, e nós mesmos vamos queimar. A parte da 158 e da 070, da MT-100, que é um problema grave, tá? Que é um problema assim, sei. Sei, a gente sabe aqui lá. Foi limpada aquelas canaletas, né? Nós limpamos lá. O senhor está em 2020, desde 2020. Só está há muito tempo, né? Em 2020 nós fizemos também lá. Uhum. E lá nós tiramos muita tonelada lá, realmente. E o BNH, ele é um bairro que nunca tivemos problema. Lá só teve um rapaz lá que colocou fogo no pé da serra, foi 2019, e o fogo subiu, nós apagamos. E aí nós pegamos ele lá e conversamos com ele pertinho da orelha e nunca mais. Então, que eu estou aqui, não tivemos problema. Um pessoal muito educado ambientalmente, assim, bem cortês mesmo. Beleza, pessoal? Então, assim, vai ter a fala dos senhores aqui, fiquem à vontade, né, Cristiano? Eu terminei minha parte aqui, muito obrigado aí por tudo, e espero ter sido claro. E os pedidos vão chegar, nós vamos pedir. E se puder atender, a gente agradece a ajuda da cidade toda, tá? Obrigado. Obrigada. Então, assim, o que a gente está percebendo aqui é que a gente agora já caminha para afinar as ações, né, para não ficar cada um para um lado. A gente já falou o que a gente está fazendo, né, só listando aqui a parte de informação e educação ambiental, a parte do parque, né, rondas, o vídeo monitoramento, que a gente está aquém, mas a gente tem, né, o que já está instalado. A parte dos aceros do parque, do que a gente já começou, está incompleto, precisa do apoio. A formação de brigadas, que já está previsto, inclusive nas propriedades rurais, com quem os proprietários indicar para estar trabalhando e atuando no período. A parte de blitz, que os senhores já foram convidados, que também é uma ação muito importante, que dá uma grande visibilidade, né? E a parte dos PPCIFs nas propriedades rurais, que a gente também vai apoiar. O apoio com câmeras na zona rural, a gente já está com alguns proprietários rurais que vão ceder câmeras também para nós. Então, assim, vamos fazendo, vamos trabalhando. E o que a gente precisa agora é afinar o nosso trabalho entre nós aqui, né, do que a gente vai ter nesses meses. A gente vai ter uma reunião lá 30 de junho, mas a gente precisa ter, nesse inteirinho até 30 de junho, a gente tem que ter muito diálogo entre as instituições, né? Então, por exemplo, a PM, as rondas em locais estratégicos, as abordagens mesmo, que para nós é muito importante, a PRF, a parte também de rondas na BR, esse apoio, a parte legal desses aceros negros que a gente quer fazer nas rodovias, assim como na MT-100, né? A Força Aérea, os aceiros no entorno, o manejo da vegetação, a gestão daquela vegetação no entorno, acessos alternativos, a própria Câmara de Vereadores, a parte legal de apoio em atos normativos. A gente precisa ter isso. Como que vai ser? Como que está sendo o apoio, por exemplo, em termos financeiros, não sei, Blaine, na parte de destinação para a APA, para uma gestão mais específica da APA, que o município possa estar fazendo. Não vou falar nem nós como gerência, mas nessa parceria, essa administração de recursos, alguma coisa mais específica para a APA, que é nosso calcanhar de Aquiles, um dos calcanhares de Aquiles que a gente tem, né? A própria prefeitura mesmo, como que vai ser a atuação da Brigada Municipal, que eu sei que vocês estão lutando aí, que vai ter, né, pelo que eu já entendi, dia 5 de maio, como que a gente pode ajustar o trabalho? Sei que a gente vai ficar do Corpo de Bombeiros, né, trabalhando, mas e como que vai ficar isso dentro da nossa estratégia de parceria na APA, né, nos outros locais do entorno, se existe alguma possibilidade do trabalho mais direto com o Parque APA, especificamente conosco, né? Isso são coisas que a gente precisa afinar. Os aceros, como a gente já falou, vai pedir, mas às vezes não é só o acero, é a limpeza do bueiro, é a estrada, né, que a estrada é um acero também, a parte de iluminação. A Secretaria de Saúde, como que ela pode estar atuando conjuntamente, que às vezes com a Secretaria Municipal de Saúde, junto com o IFMT, até numa parte de abordagem mesmo e de informação ambiental mais específica com relação à saúde. A Defesa Civil também vai poder fazer ronda, em que lugar, onde é estratégico para nós, né?
A vigilância sanitária também no município é muito importante, eu vejo que tem um alcance muito grande, porque hoje você tem como que chamam os que trabalham, que vão nas casas, perdão, esqueci, agentes de endemias, e eles são parceiros, assim, para nós, eu vejo que é uma parceria imensa, lixo, entulho, fogo e tudo mais, né? E já vão. Então, às vezes, se a gente puder fazer algo mais específico, eu falo na APA, não dá para fazer isso tudo no município inteiro, na cidade inteira, mas a gente focar em alguns pontos, né? Então, só para dizer que eu acho que o nosso objetivo é afinar a mesa de trabalho, saber o que o que a gente pode já contar, e, né, a própria RIPSIF mesmo, talvez a nossa rede vai ser criada aos poucos, não com o ato normativo, mas pela presença de cada um, que já deu um pontapé inicial na governança, num grupo que, né, quem não gosta de grupo não tem como, né, ainda mais de WhatsApp, porque a gente precisa estar sabendo, por exemplo, né, o Walter falou do que foi feito ano passado, não tinha essa noção de tudo isso, porque a gente precisa comunicar, então, às vezes, está todo mundo fazendo e não sabe o que o outro está fazendo, né, e o que foi que o Subgomes falou, questão do risco também, não é só uma informação. Se está tendo um foco no local, e esse risco, o que isso representa para nós, né? E essa parte da continuidade do diálogo específico com cada setor. Então, assim, vou estar chamando para estar expondo aqui, né, o que cada um acha importante de estar dizendo do compromisso com a instituição, e a gente, né, vai seguindo. Queria chamar o Coronel Diniz para estar falando aqui, né? E primeiro. Aí é o senhor que manda. Tá, mandei, o senhor que manda. Por favor. Ó, eu só vou pedir para falar com o microfone para ficar gravado. É só por isso. Pode ser aqui ou com o microfone, como preferir. Bom, então, bom dia a todos. Como a Cristiane já falou aqui, o Josimar, né, não consigo acostumar a chamar ele de Gomes, eterno Josimar da Aeronáutica, né? Já falou. A gente está à frente aí da Polícia Ambiental, e desde o ano passado, quando eu assumi, é uma preocupação nossa essa questão do parque, né, do fogo. Então, as guarnições a gente já faz. Ali até a gente conversou com o Josimar na questão ali do Pitaluga. Alguns locais são pontos de uso de entorpecente ou de reunião de usuário de droga. E muitas vezes até o Josimar falou, não, se vocês forem lá, vocês vão reprimir e o cara com raiva vai botar fogo. Então, deixa que esse eu vou. Então, a gente tem coordenado junto. A gente tem, normalmente, 3 equipes de serviço. 2 estão em operações relacionadas diretamente a desmatamento, combate a crimes ambientais, e uma que fica na cidade. Essa que fica na cidade é a que a gente usa para ir em Torixoréu, em Araguaiana. Então, a gente acaba fazendo as rondas aqui no entorno. Isso inclui a MT-100 também, de alguma forma, a própria 158, ali, o trecho do antigo posto da PRF, a gente acaba passando para irmos ali para a Voadeira. Além disso, também, quando a gente está fazendo fiscalização no rio, também viu alguém com fogo ali, até que seja um fogo para assar um peixe ali, que ele pode pescar e consumir ali no barranco. Ainda assim, a gente orienta com relação àquele fogo e verifica se é um fogo passível de expandir. E, se for, a gente manda apagar. Está do lado do rio, como é que eu vou comer meu peixe? Sushi, né? Coma ele cru. Mas, já que a gente não pode ficar ali até o final, esperando que ele consuma aquele peixe, então a gente manda. Quando não, está bem feito ali, ele colocou uma pedra, ele fez, não tem problema, a gente só orienta com relação ao perigo do fogo. Essa questão da caça é uma coisa que preocupa a gente, por estar fazendo essa caça ali no entorno do parque. Então, assim, se vocês virem, souberem, vias que são utilizadas, né, principalmente o Gomes aqui, o Josimar, que tem mais contato ali, está passando a época do mês, determinada fase da lua, que está mais claro. Então, que seja repassado pela gente. A gente ainda tem uma dificuldade na fiscalização noturna, durante a semana, porque, em função de efetivo, a gente trabalha mais durante o dia. Mas, havendo demanda, a gente movimenta a escala. Essa questão da demanda ela é complicada, porque muitas vezes a gente faz um planejamento, amanhã, eu dou uma determinação, amanhã a equipe de serviço vai fazer essa fiscalização no entorno do parque, até a cachoeira do BNH, andar ali na região do Garrincha. Mas aí surge uma demanda, até uma denúncia lá em Torixoréu, lá em Ribeirãozinho, é essa equipe que vai. Então, o planejamento ele acaba
ficando para depois. A gente vai diretamente no combate ao invés da prevenção. Quando a gente não está combatendo, aí sim a gente tem essas equipes fazendo isso. Muitas vezes ela é feita de forma que a gente não divulga, até porque a equipe não localizou ninguém. O Blaine tem um problema lá, onde guarda lá os cachorros. Constantemente tem problema de pessoas passando ali, então a gente vai. Só que se a gente não achou ninguém, a gente não faz uma divulgação. Então, muitas vezes, vocês não ficam sabendo que a equipe foi lá. É importante que vocês, ao visualizarem, o ano passado a gente fez muito isso com relação ao fogo aqui na Barra. Eu e o Blaine, a gente ficava doido. Todo dia a gente estava apagando fogo. Muitos não surgiam boletins de ocorrência por parte da Polícia Ambiental, porque o Blaine falava, não, aqui eu vou cuidar, Diniz. Mas, às vezes, a Defesa Civil vai passar e vai ver alguém pondo fogo lá, e a Defesa Civil, eu não vou fazer boletim de ocorrência, né? Não é a minha atribuição. Mas aí chama a Polícia Ambiental. Normalmente, a gente está aqui com essa equipe, ou está aqui perto, que a gente retorna, tem Starlink, que a gente retorna e faz. Porque é importante a gente punir e dar conhecimento de que aquela pessoa foi punida. É complicado em alguns casos, sim. Recentemente, eu estava morando lá em Chavantina e eu tinha um vizinho que ele varria as folhas da calçada dele e colocava fogo. E quando eu chegava do quartel, eu falava, vizinho, quer que põe fogo da sua calçada também? Não, é cultural. Para ele, ali, ele estava fazendo certo. E é um senhorzinho de 80 anos, como é que você vai falar para ele que está errado ou vai prender ele? É uma afronta, você mata aquela pessoa ali, ele entra em depressão. Então, em alguns casos, a gente vai estar orientando os casos mais graves, como era o caso do incendiário ali do Lagedo, né? Até o pessoal da rádio falou, e aí, coronel, como é que fica? Eu falei, eu espero que o juiz o prenda até começar a chuva. Começou a chuva, ele não consegue mais pôr fogo em nada, né? Mas é complicado. Mas o que a gente quer deixar claro aí, Cristiane, é que a Polícia Ambiental ela tá pronta para somar com vocês, faz parte, não é um extra que a gente está fazendo, de repente, o Exército, outra instituição, vai lá apagar fogo, está fazendo um extra. Não, o nosso métier, é a nossa missão, cuidarmos disso também. Claro que a gente tem uma área que vai de Ribeirãozinho ou de Ponte Branca até Vila Rica, então é muito grande, a gente não consegue concentrar esforços, só que em Barra do Gás é igual a PRF, né? Vai daqui até Paredão, daqui até o Pará. Então, muitas vezes, mas PRF não fiscaliza a rodovia aqui, em frente aqui, o Serra Azul, mas como é que eu vou conseguir, né? Não tenho braço para tudo isso. Porém, a gente sabendo de demanda, de quando que essas coisas acontecem, a gente consegue, sim, direcionar. Diariamente, as guarnições já têm essa determinação de fazerem rondas ali, desde o parque, desde a Coab, passando ali no entorno realmente do parque, até a região do Garrincha. Nem sempre a gente consegue fazer diariamente por conta dessas 7 situações, mas a gente está fazendo. Até porque, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês, a gente precisa montar o nosso setor lá de animais, na questão da educação ambiental, de animais empalhados. Então, eles já têm a determinação de que eles têm que sair para ver se encontra algum animal que foi atropelado ali, recente, que dá tempo da gente ainda recuperar e empalhar e usar na educação ambiental. E aí eu peço para vocês, a PRF está sempre na estrada, e vocês também, quando avistarem esses animais, entrar em contato com a gente. Às vezes, eu não sou biólogo, não sei se vai servir para eles ou não, né? Mas aí a gente manda a equipe lá. Outro dia a gente foi para ver um animal lá próximo do General Carneiro, que tinha sido atropelado, e chegou lá, era um gato. Mas a intenção foi boa. Quem passou lá viu, tem um animal. De repente, era um gato do mato, era uma jaguatirica filhote, que ia servir para a gente, né? Então, assim, teve uma onça, né? Mas quando a gente soube da onça, já tinham tirado o couro dela, já tinham vendido, né? Não foi possível. Mas a gente tem essa demanda, a gente precisa montar. E aí, com relação à educação ambiental, a gente tem uma equipe, então, quando vocês forem fazer, qualquer instituição, com o Blaine, a gente está fazendo sempre junto, forem fazer qualquer atividade em escola, que é relacionada à educação ambiental, pode estar convidando a gente. Nós não temos ainda os animais, na maioria das vezes a gente pega emprestado de Cuiabá, mas a gente tem uma equipe já pronta para fazer essas palestras, tá? No mais, professor, a gente está à disposição. Nós conseguimos lá, foi o policial preparado para fazer esse táxi de utilização. Falando mesmo dos animais. A gente pegando os animais, nós levamos para Cuiabá ou Tabela da Serra, o pessoal está trabalhando para a gente. Dúvidas, perguntas, não?
Então, deixar o Sidney vir, né? Não é Sidney. Tá ok, obrigada, Coronel Diniz. Então, da nossa parte, eu não sei como que vocês precisariam daí desses animais de estar fazendo esse trânsito no trabalho de vocês, né? Então, que a gente também dentro do parque conseguir, porque às vezes a gente tem no entorno, né? Tá passando, né? Esse negócio do gato, vou confessar, fui eu mesma, viu, gente? Eu nem olhei para a senhora, mas tem que, né? A gente tem que fazer o testemunho, né? Passei rápido. Eu olhei e falei, gente, isso para mim pareceu outra coisa, né? Mas depois a pessoa faz jubileu de ouro, tá achando que está entendendo, tá vendo do mesmo jeito, tá não. Ah, sim, sim. Mas a gente vê animal, né? Atropelado, ainda a gente, né? Então, assim, pode deixar que agora, mais atenção, né? Se fosse para animal doméstico, estava tudo certo, né? Então, bom, gostaria de chamar a Miriam, por favor, Miriam, como representante do Conselho da Secretaria de Saúde, para uma explanação rápida. Ou do tempo que você precisa, né? Claro. Bom dia a todos. Na verdade, a minha dicção não está muito boa hoje, eu vou ser rápida. Mas, assim, enquanto representante do Conselho, eu só gostaria realmente de agradecer e dizer, assim, que eu sou testemunha, né, que eu já estou há um tempo no Conselho, o quanto nós temos avançado nesse processo e o quanto eu vejo que é importante essas parcerias para que a gente realmente consiga fazer a prevenção, né? Nós vivemos momentos assim de apaga-incêndio, momentos de desespero, que o antes faz toda a diferença. Eu trabalho na saúde, eu trabalho na Secretaria Estadual de Saúde, mas eu faço a parte de vigilância. E, infelizmente, nós não percebemos o quanto, se nós fizermos o dever de casa, que é a vigilância, nós vamos gastar menos com o apaga-incêndio. E isso não é sobre o incêndio em si, é sobre a saúde também. Então, nós precisamos entender que o processo anterior ele vai fazer toda a diferença. E, então, enquanto representante de conselho, eu gostaria realmente de agradecer esse momento, que é um momento que a gente vê várias instituições presentes e dispostas a somar forças para que a gente realmente consiga fazer a prevenção e cuidar, né, para que esses incêndios não aconteçam, ou quando eles acontecerem, e se acontecerem, os planos já estejam prontos para que a intervenção seja feita de imediato e que a gente mitigue isso no curto espaço de tempo. É só isso. Obrigada. Obrigada, Miriam, em nome, né, do Conselho e da Secretaria de Estado de Saúde, Escritório Regional. Gostaria de chamar o Cláudio para falar sobre, né, em nome da PRF. Bom dia a todos, novamente. Para quem não me conhece, PRF Gouveia, sou o chefe substituto da delegacia. Estou aqui a pedido do inspetor Cristiano, que não pôde estar presente. Falar um pouco das ações da PRF, como no começo vocês falaram, né, o que a PRF tem a ver com fogo, né? A PRF ela atua direta ou indiretamente, né, no combate a incêndios, principalmente em propriedades rurais, né, em margem de rodovia, né? Diretamente naquela questão justamente da prevenção, né, questão de rondas, durante o período das queimadas, a gente tem operações específicas, né, operações direcionadas para essa prevenção. Como o Diniz falou, nosso trecho é um pouquinho grande, mas a gente direciona rondas, né, equipes destacadas para fazer essas rondas de prevenção daqui, principalmente daqui ao Paredão, pegando esse pedaço aqui da 070, e daqui até o Vale dos Sonhos, né, que é onde o braço consegue alcançar mais. E fazendo a prevenção, é o seguinte, verificou que está sendo colocado fogo ali na hora, às vezes a gente consegue pegar durante o ato, né, e aí, nesse caso, faz a detenção da pessoa que está colocando, se for possível, manda apagar, se for ainda um incêndio ali, um fogo controlado, manda apagar, faz que a pessoa apague o fogo e faz a detenção e encaminhamento pelo crime ali, né, de estar colocando causando o incêndio. Quando não é possível fazer aquele controle ali na hora, a gente faz o acionamento, o apoio, né, pede o apoio ao bombeiro para que faça esse controle,
porque, além do crime ambiental, né, a gente atua nessa questão das rodovias, além do crime ambiental, a questão também da segurança viária, porque a fumaça que é causada pelo fogo ali, ela diminui a visibilidade de quem está transitando na rodovia e acaba, por vezes, causar um acidentes graves, né? E, indiretamente, a gente atua, como ano passado, né, dando apoio a equipes do bombeiro, equipe do pessoal das brigadas, né, na margem da 158 ali, do incêndio que foi ano passado, fazendo a segurança de quem estava atuando diretamente no combate ali e sinalizando o local. E a gente pode, sim, estar agindo diretamente nessa questão, principalmente da Serra, nessa questão das blitz, principalmente, nessa questão educacional, né, está sempre compondo ali de forma integrada com as outras forças, como a gente fez várias vezes aqui dentro da cidade, a gente faz, como a gente fez, né, Blaine, com a campanha que fez a coleta de lixo, né, dentro dos bairros aqui, a gente fez uma ronda também, todas as forças, falando de quando a quando que seria feita a coleta dentro dos bairros, a PRF também se fez presente, então a gente está pronto, sim, para poder atuar de forma conjunta aí com vocês, tá bom? Só mais uma coisa, desculpa. Na questão da 158 ali, do aceiro, eu acho muito importante, é uma sugestão minha, incluir também outro órgão que é o DENIT nessa questão. Porque o DENIT ele tem uma empresa terceirizada que faz a manutenção da rodovia, tanto na 070 quanto na 158, e eles têm equipe, né? Essa empresa tem equipe que faz sempre a limpeza ali, e eles podem estar atuando nesses pontos específicos, de repente uma limpeza mais direcionada, né? Isso, só dando uma resposta aqui, já foi feito, está sendo feito contato com a Sinfra e com o DENIT, pelo Batalhão de Emergências Ambientais. Então, como eu posso dizer, a gente está tentando todo o apoio, várias frentes. Aí, quando conseguir algo, a gente vai realocando cada um. Obrigada, mas é importante essa lembrança do DENIT e, como foi falado aqui, do que a gente está já propondo. Já teve uma outra vez que a gente propôs também, mas não conseguimos. E o escritório ficava em Aragarças. Não sei se ainda tem um escritório em Aragarças. Tinha um engenheiro que a gente conversou. Então, assim, é insistir porque tudo no seu tempo e a gente, pedindo, consegue ver a importância, né? Gostaria de chamar a Suelen, por favor, da coordenadora da Defesa Civil Municipal. Bom dia. Nós, da Defesa Civil, a gente é um órgão mais logístico, onde a gente ajuda na parte do combate ao fogo. E o que vocês já sabem, já estão cientes do que está sendo feito de diferente, é a licitação da contratação dos novos brigadistas. Já está em encaminhamento. Outra coisa que foi feito foi a aquisição de novos equipamentos, que a gente já tem, e está fazendo aquisição de novos, que é EPIs, sopradores. Outra coisa, aqui não tinha o número, mas nós temos um número, telefone, WhatsApp, tem nesse panfleto, mas podemos disponibilizar e queremos divulgar ele mais. A população não tem tanto conhecimento desse número. E em questão, em relação do número de 3 dígitos, a gente tem 199, só que ele não está acionado aqui na Barra. A gente precisa fazer essa ativação, mas a questão é que a gente precisa a gente não consegue ficar na prefeitura 24 horas por dia. Aí, por isso que esse número ainda a gente não conseguiu acionar. Então, ele não funciona aqui, mas é o número que a gente pode fazer esse acionamento. A nossa equipe já faz a ronda no mapeamento no mapa de risco que a gente tem aqui em questão de desastres naturais, que a gente tem questões de deslizamento de terra, movimentação, alagamento. Então, a gente faz todos os dias nessas áreas, mas a gente pode alinhar e para fazer agora, né, que vai começar essa seca, fazer nesses pontos que vocês passarem para a gente, que a gente já faz ali em volta da serra, que é onde é a maior área de risco, de deslizamento. Então, a gente pode fazer. A gente está à disposição também para essas ações
da entrega de panfleto, da conscientização contra o fogo. Vai ajudar bastante a nossa visualização também, da gente tá mostrando para a população. Outra questão é sobre se na ronda nossa equipe visualizar um foco de incêndio, seja alguém fazendo a limpeza do lote, né, que eles acreditam, a gente vai fazer a instrução, mas a gente não tem o poder da multa, né? Aí a gente tem essa dúvida, se caso poderia mudar isso, para esse caso a gente ter um pouco, não sei, não, certo. Tanto essa atuação pode ser o Estado quanto o município também. Uhum. Então, quem ficar, né, pode ajustar para isso, né? Essa atuação. O importante é parar no momento... Instruir. Isso, instruir, parar, mas aí pegando os dados... E notificar. Tanto o Estado quanto o município podem atuar. Certo, e notificar. E a PM, né, também. Falando do baile aí, houve algumas atuações nossas com a Secretaria Municipal de Ambiente, onde nós atuamos, tem algumas atuações, aí nós temos contato com o bairro, se essa atuação já não retorna para o município. Então, assim, é importante acionar o blind e ir automaticamente para nós, que é a parte que ele vai fazer, né, que é a parte da atuação e a parte final, que é o dia de manhã a gente faz. Uhum. Então, tá bom. Tem a PM também, e o próprio bombeiro também tá apto para lavrar, né? Isso. Então, tá bom. Então, vamos instruir e acionar os órgãos competentes. É isso. No que vocês precisarem, nós estamos dispostos, fazemos as rondas, fazemos as ações de conscientização e a parte logística, ainda mais que a gente está lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, então a gente consegue caminhão-pipa, esses maquinários, né? A gente está mais direto com isso. Tá bom? Alguma dúvida? Tá bom, obrigada. Obrigada, Sueli. Então, todas as informações muito importantes, né? Para a gente também estar, como diz, direcionando. Eu gostaria de chamar o Sargento Mozart para falar pelo DTCEA. Bom dia a todos. Sou o primeiro Sargento Mozart, né? Sirvo no DTCEA. O pessoal da cidade conhece como o Radar, né? O Sindacta. Representando o Capitão Ronaldo, que é o nosso comandante, né? Muitos aí também já conhecem. A gente está passando por uma inspeção de Brasília, né? No comando de Brasília está aí. E ele também é comandante de São Félix. A gente está indo para São Félix hoje. Mas eu gostaria de destacar aqui, né? A gente participando integralmente aqui. A ideia é o quê? O Sindacta é um radar lá em cima, né? Então, a gente tem que ter energia lá 24 horas. E o que afeta, né, o incêndio florestal lá? Quando cai a energia lá, alta tensão lá, tem uma casa de força, pode atingir essa casa de força e comprometer todo esse mapeamento do espaço aéreo. Então, a gente está inserido no parque, né? Está lá no topo da serra. O ano passado teve aquele incêndio, chegou bem perto lá da casa de força, né? A gente emite também um relatório nosso interno. Essa inspeção que está participando, né, veio o Alto Comando de Brasília, né? Eu tive até a oportunidade de estar na palestra ontem, foi relatado isso. A gente tem, né, uma segurança lá de brigadias, só que é predial, né? O PPC, né, que é de incêndio edificações, mas que dá uma noção, né, para os nossos soldados. Aí a gente teve lá com o Sub Gomes também, a Cristiane teve lá o planejamento que vai ser feito do acero, né, que é na parte de trás ali da casa de força, que foi uma parte que o Sub Gomes comentou, que o acesso é bem complicado, vai ter que ter uma ancoragem, uma corda, mas a gente sempre está apoiando com efetivo. Aqui no final desse semestre, agora a gente está recebendo, né, nossos soldados recém-formados, estão formando essa turma lá em Anápolis, está chegando um quantitativo, né, são 10 militares. Então, sempre quando chega uma turma nova, a gente ministra, né,
segurança de instalações, né, é o próprio serviço que eles vão tirar lá, que é uma vigilância. A gente já atuou em conjunto com identificação de foco de incêndio, né, na parte, às vezes, que as câmeras não conseguiu monitorar, mas a gente com câmera lá e com o serviço, né, de 24 horas do Sentinela visualizando ali, consegue identificar um foco e a gente consegue entrar em contato, né, até nessa rede que foi criada, ou com a própria equipe de reação nossa, que chega lá no local, consegue fazer aquele princípio do combate a incêndio ali. A gente relatou, né, que tem sopradores lá, que pode estar atuando, né. A gente tem também as bombas costais, e o Subgomes também estava em contato, está tendo uma reforma lá, na verdade, a construção de uma nova casa de força. Tem um pessoal da engenharia, né, com maquinário, não sei, né, se conseguiu falar com ela, com a engenheira lá, que ela vai também, a gente pode fazer um esforço, falei com o capitão, ele vai avisar o coronel lá em Brasília, que ela até se dispôs a ceder o maquinário, né, ver lá a logística, para ajudar a fazer aquele acero lá, né, atrás da antiga KF, né, que vai se tornar lá. Mas a gente também está disponível né, no período lá que for fazer o acero, com o nosso pessoal, né, soldado, com enxadas, ou quando for fazer, se for o caso, né, um acero negro no combate. Então, a gente está sempre disponível, em contato, o Subgomes tem, o capitão também está sempre em contato com a Cristiane. A gente fica à disposição lá dos senhores. Ok? Dá licença. Obrigada. Gostaria de chamar a professora Renata, do IF, por favor. A diretora, né, do IFMT. Barra. Obrigada, Gomes. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sou a professora Renata, trabalho no IFMT, aqui no campus de Barra do Garças. Estou diretora-geral, né, até nos próximos 3 anos. E nos últimos 5 anos, já vimos passando por algumas situações muito desafiadoras ali na nossa unidade. Nós temos um espaço de aproximadamente 36 hectares e temos criação de unidade de produção, então criação de animais, amostras, né, de diversas espécies. A gente tem também plantações, em unidades demonstrativas, né, porque temos os cursos técnicos e os cursos superiores. Fazemos ali fronteira com algumas chácaras, também com a UFMT, estamos muito próximos do parque e temos uma preocupação muito grande também com os caminhos, né, que vem sendo, com a situação que vem acontecendo no nosso país, no nosso mundo, né, com relação às questões climáticas, mas também com as questões de ações humanas, né. E, enquanto direção, enquanto diretora do IF, nos últimos anos nós observamos que tem muitas situações que nós podemos tratar dentro da nossa instituição, em termos práticos, né, de melhoria dos aceros, cuidados com a limpeza da nossa área. Nós temos também um biodigestor nas unidades de produção, então esse cuidado, a gente inclusive já levou bronca, né, do Corpo de Bombeiros no penúltimo incêndio lá com relação ao biodigestor, que é altamente, né, combustível e propulsor, né, de eventos de incêndios em grande escala. E a gente vem tratando isso aos poucos e com uma paciência, uma compreensão e uma ajuda muito grande sempre dessa parceria que nós temos com o parque, junto com o Cris e Gomes. Mas o que eu gostaria de trazer agora, para esse momento do ano que nós estamos, esse momento de organização das nossas unidades, das nossas instituições, é como o IFMT, como uma instituição de educação, pode colaborar em todo esse processo para que os nossos incêndios sejam cada vez mais escassos, mais raros e menores, né? Ou que chegue um momento que eles nem aconteçam mais. Nós temos em torno de 900 famílias ligadas à nossa instituição, falando só de famílias de estudantes. E nós somos, como uma instituição de ensino, e como educadores, pessoas que podemos fazer um papel educativo para essas famílias por meio de seus estudantes,
tanto de nível médio quanto dos cursos superiores, mas também papel educativo com relação aos pais. Nós temos, então, reuniões de pais, temos encontro com as famílias, temos contato direto com os grupos de responsáveis pelos estudantes que estão lá conosco. E aí eu fico muito feliz de saber que dentro desse grupo que está reunido aqui, nós já temos algumas parcerias muito importantes, essa com o Parque Estadual, mas também com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, aqui estão representadas pessoas, o próprio Blaine, o Sr. Walter, que já realizaram ações lá conosco, com os nossos estudantes, com nossos pesquisadores, né, com o nosso pessoal. Mas também vejo ainda alguns espaços para atuação. Nós temos cursos técnicos em agropecuária, curso superior em zootecnia, que sofrem diretamente com as queimadas, com os incêndios, porque os animais eles sofrem muito também nesse momento. Temos o curso técnico em administração e o curso técnico em inteligência artificial e informática, e temos o curso superior em administração. Então, são áreas que nós podemos juntar com as necessidades de cada instituição e conseguirmos partilhar ações de conscientização para a sociedade, para a nossa comunidade. E não só de Barra do Garças, mas também dessa região que nós estamos, né? Então, gostaria de deixar aqui algumas possibilidades. Depois, Cris, ao longo das semanas, porque eu vi que tem um cronograma, né? Nós sabemos que tem um cronograma de reuniões, mas algumas ações não precisam esperar que as reuniões aconteçam para que a gente produza algo. Então, de repente, a Defesa Civil precisa fazer algumas informações relacionadas a essa temática com um grupo específico de alunos, mas não tem quem produza esse material. Então, nós podemos chamar os nossos alunos de superior de administração, ou do técnico em inteligência artificial, ou do técnico em informática, ou do técnico em administração, produzir alguns materiais para vocês, mandarmos para aprovação, para que vocês analisem, e após analisar esses documentos, a gente coloque as logos de todos os parceiros, e que a gente possa pulverizar esse material pelas mídias, pela imprensa, que são muito parceiros nossos também, né, o pessoal da imprensa, e todas essas instituições aqui presentes, junto com a prefeitura, de repente, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Secretaria de Saúde e outros agentes que não foram mencionados aqui aí, nesse momento, mas que tenham ideias de situações que possam ser produzidas por estudantes nossos, com orientação de nossos pesquisadores, de nossas professoras e professores. Nós podemos elaborar esse material no campus, enviar para aprovação das senhoras e dos senhores, em sendo aprovado, a gente conseguir fazer a divulgação. Eu não vou dizer de impressão em larga tiragem, por uma questão ambiental, mas também por uma questão de sustentabilidade econômica, mesmo financeira, e porque hoje em dia, não sei se as pessoas estão mesmo lendo esses papéis que a gente entrega, né? Para algumas situações, eu gostaria de reforçar que ainda é importante, tendo em vista divulgações de nossos processos seletivos, por exemplo. Quando a gente divulga só nas redes sociais, tem uma pequena parcela, mas uma parcela muito importante da população que não tem acesso ainda. E aí, pensando nisso, a impressão de pequenas tiragens para a gente deixar nos CRAS, para a gente deixar nos bairros, nas UBSs, pode ser importante, porque chega a informação para um público que não tem acesso, ou por uma questão de bolhas mesmo, né, de algoritmos que as próprias redes sociais criam, não tem acesso a essas informações que a gente acaba postando. Esse serviço de divulgação, de ir até as unidades de saúde, de fazer esse contato com as unidades, de fazer essa divulgação, de produzir esse material, o IFMT é parceiro e nós temos condições e força de trabalho para realizar. Além do que, nós conseguimos alcançar, sei que não é muito, né? Mas nós conseguimos alcançar pelo menos 900 famílias que estão diretamente ligadas à nossa instituição. Então, não só como diretora, como educadora, mas também como pessoa, né? E como alguém que sabe da responsabilidade social que nós temos enquanto cidadão. Gostaria de deixar a nossa instituição à disposição, mas também fazer essa oferta de colaboração conjunta que a nossa equipe pode produzir também. Que eu sei que, às vezes, né, Blaine, lá na Secretaria de Meio Ambiente, a equipe é limitada, as pessoas são poucas, talvez na Defesa Civil aconteça a mesma coisa, no IF não é diferente, mas a gente tem um grupo de pelo menos 600 alunos de cursos técnicos e 300 de cursos superiores, com cujas forças, né, e criação, e criatividade, e produção a gente pode contar, e farão esse trabalho com bastante satisfação, com bastante prazer, tá bom? Então, de início é isso, Cris, eu gostaria de colocar. Não acho que o contato, né, do IFMT deva ser um contato que fique a ser divulgado, por uma questão de a gente não conseguir atuar de forma imediata, mas também pode ser um ponto de
coleta de informações, um ponto de distribuição de informações, tá? E a gente pode pensar uma forma de articular isso também, que a gente tenha agentes lá que deem conta de dar informações para a população, caso precisem saber com quem entrar em contato em casos de crise, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todas e a todos. Obrigada, professora Renata. Acho que esse é o objetivo da reunião, a gente, como dizia, afinando, vendo o que cada instituição pode aportar, ainda mais quando fala de comunicação, entender os nichos, entender como isso se dá, porque cada um vive num estado aí, numa situação que lhe chega, né? Isso é muito importante para quem quer atingir a maior parte da comunidade. Então, obrigada. Só lembrando, depois a gente encaminha a ata da reunião, e aí cada um vai fazendo os seus avanços aí, a gente fazendo as costuras que precisa aí para as coisas saírem. Então, muito obrigada. Gostaria de chamar o nosso colega Walter para falar aqui um pouquinho em nome da Secretaria de Serviços Urbanos e em nome, né, desse trabalho importantíssimo que já está sendo feito. Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje representando o secretário, né, o Jair Marques, e eu gostaria de dizer o seguinte: nós, como na área de atuação nossa, cuidamos praticamente de Barra inteira, né? E, na verdade, aonde nos chama, nós estamos, né? Nem sempre com todo o aparato, porque hoje, por exemplo, como pessoal, por exemplo, para atender algumas necessidades, a gente hoje já não tem mais. Antes a gente tinha um grupo aí de 200 funcionários, eu tinha uma equipe de 45 funcionários que fazia o trabalho na cidade. Hoje são empresas que são licitadas que executam esse serviço. Mas no pedido feito aqui, eu vou estar encaminhando ao secretário, que provavelmente vai estar levando isso ao prefeito, e vamos buscar o que for possível fazer para poder atender essa necessidade desse equipamento, dessas máquinas, para poder fazer esse acero, desde que já tenha esse acesso. Eu acredito que esse ano vai. Porque, né, a gente já fez coisas que foi a pedido da população. O atendimento no BNH, que fizemos a limpeza lá do canal de escoamento de água, foi um pedido da população. Exatamente, não houve essa informação para vocês do que a gente estava fazendo. E foi feito com os reeducandos da cadeia pública, que é um projeto com as prefeituras, e que a gente tem um grupo pequeno. Eu comecei com 25 presos, né? E eles atendiam esse trabalho braçal, era de maquininha de roçar, enxadão, foice, era serviço pesado. Hoje os que sobraram foram os que foram que tinha condição de ter um trabalho diferenciado, como motorista, como operador de máquina, alguma coisa assim, que até valoriza ele um pouco mais lá com relação ao que ele está prestando serviço, né? Mas a gente está à disposição, a gente tem um trabalho integrado com a Secretaria de Meio Ambiente. O Brian, sempre que tem os acessos, que precisa ter acesso à Secretaria, ele tem, para poder a gente resolver as coisas. O ano passado nós ficamos aí, às vezes até 1h da manhã, 2h da manhã, com caminhão-pipa apagando incêndio dentro da cidade, fogo para todo lado. E é assim, esse ano eu vou ter disponibilidade de 3 caminhões-pipa que, além de fazer o serviço da jardinagem da cidade, para tentar manter as plantas vivas, a gente atende esse serviço também. Atendemos, inclusive, até a Polícia Federal quando há acidentes na rodovia com incêndio. Chega a época da seca, algodão, né? Transporte de algodão, transporte de feno, essas coisas que costuma pegar fogo, a gente faz esse processo também, atende, tem acordado tipo 2h da manhã para poder arrancar o motorista da cama e botar ele para andar, para levar água, para tentar fazer os rescaldos, essa coisa toda. Mas a gente tem feito esse trabalho. Uma direção boa que a gente tem a condição, por exemplo, o Brian, sempre que precisa, passa esse comando e a gente está junto fazendo o serviço. Então eu acredito, gente, que do que eu vi hoje fica mais fácil a gente caminhar, difícil é caminhar sozinho. Com um grupo assim a gente vai longe. Então, o que for preciso, que tiver no nosso alcance com o equipamento que a gente tem, passando pelo nosso secretário e pelo prefeito, nós estamos à disposição. Se precisar de mim, estamos aí. Obrigado.
Obrigada, Walter. Reconhece todo o seu trabalho, não de hoje, desse ano, mas de quanto tempo que a gente já trabalha junto. Então, muito obrigada. Leva o que a gente necessita, né, o secretário Jairo, também já de antemão agradece a diligência, a presteza, e a gente conta, né, e nada melhor do que a pessoa vir, ou algum representante vir aqui e falar da realidade, porque às vezes a gente intui ou acha que é algo, mas a realidade é o que é, e a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, mais uma vez, muito obrigada, e contamos sim com a secretaria. E aí quero passar a palavra para o secretário Blaine, né, já de antemão agradecer também à Prefeitura Municipal, em nome do doutor Adilson, né, pelo apoio que tem prestado e pelas parcerias e pelo que ainda a gente pode conseguir e construir junto. Então, passo a palavra a você. Obrigada, Blaine. Bom dia. Prometo ser breve. Só para deixar claro que o Walter é um dos braços que nós temos ali na região da MTC em Gouveia. Então, os produtores da região ali do Yacht Clube, né, tá sempre de olho ali, na parte do lixão, nessa zona que margeia ali a nossa entrada de canil municipal. Então, sempre que temos algum tipo de transtorno por ali, o Walter também está sempre alerta, mobiliza os produtores ali, os vizinhos, e se vira até a gente chegar. Então, tá sempre ali cuidando para a gente. São os olhos que nós não temos, às vezes, em certos locais, que nós temos que dissipar por aí, disseminar. Nós evoluímos bastante, né? Hoje nós temos uma integração grandiosa com várias forças, vários braços, e evoluímos com equipamentos. Nós passamos por um perrengue, né, Cris, nessa crise do fogo do passado, em que, para conseguirmos caminhões-pipa, nós tínhamos que sair correndo atrás de um, de outro. Chegamos em certos momentos de ter que usarmos de poder de polícia para ir lá e buscar, porque você tem a resistência do proprietário, né? Porque fala, eu vou pegar o meu equipamento, vou colocar ali, mas aí você fala, não, então, peraí, você não quer ceder, a gente vai pegar no empréstimo meio que forçado, depois você resolve. E lembrando que nós aprendemos que algumas estratégiazinhas são necessárias. Não basta você ter o caminhão-pipa para urgência, você precisa do caminhão-pipa abastecido para urgência. Você precisa dele com combustível, precisa dele com água. Né? Porque, se for, a depender do local onde você for abastecer, você leva meia hora para encher uma carga. Então, são pequenos POPs, né? Procedimentos operacionais padrões que a gente precisa aplicar, e a gente tem aprendido, a gente vai, a cada esbarro, a cada tropeção, você verifica onde é que está a dificuldade. Nós temos uma sorte grandiosa, o município tem, né? Talvez as pessoas não saibam disso, mas eu tenho esse reconhecimento e sou muito grato de poder manter o Jorge na nossa equipe, porque, como vocês bem sabem, o Jorge detém uma bagagem de brigadista de combate a incêndio, hoje é instrutor de combate a incêndio, então está até um grau acima do que eu tenho compreensão, e talvez que alguns tenham compreensão e concepção de combate a incêndios, e de poder mantê-lo ali, porque eu sei que existem propostas, eu sei que ele ganharia mais dinheiro estando fora na iniciativa privada ali, mas está ali. E é pronto emprego, Diniz, assim como são seus homens, sempre que a gente aciona, não tem horário, viraram a madrugada aí, Pedrinho ralou bastante, gosta de subir a encosta de pedra, pode chamar esse menino que só não dá conta de descer, mas esse foi o problema, não tinha como descer. Mas, enfim, nós estamos progredindo bastante, né? Temos agora equipamentos que irão nos atender, nós temos... Tem 3 caminhões-pipa com a equipe do Walter, no Jairo, temos um caminhão-pipa com a equipe do Tiagão, que vai ficar também, no momento adequado, à disposição da Defesa Civil. Temos os nossos equipamentos, temos novos equipamentos, temos a brigada que é para ser constituída já, o processo de licitação já finalizou, daqui a pouco a gente aciona o pessoal para já montar, vamos pensar como é que a gente divide esse pessoal, porque serão 6 brigadistas diariamente, a gente pode colocar um pouquinho ali no batalhão do bombeiro, a gente pode colocar em ronda, a gente pode colocar em rondas urbanas, porque nós temos o foco também do combate com incêndio urbano, Gomes, que já iniciou, e aí nós temos uma parceria, Suelen, que funciona assim, qualquer um que vir pode acionar a Polícia Militar Ambiental, pode acionar a Polícia Militar, acionar o Corpo de Bombeiros ou a própria Secretaria. Os atos administrativos, boletim de ocorrência, serão confeccionados por aqui. Com o bombeiro tem funcionado assim, o bombeiro atende, registra o boletim, né, o BO, e encaminha para a gente poder fazer a lavratura do ato administrativo, apurar o ato infracional, inclusive aplicar a multa.
Falei com o Jorge outro dia, sempre que a PM ambiental for conosco, vamos deixar com que eles autuem, mas aí a multa deixa que a gente aplica, porque aí nós temos a questão administrativa de para onde é que vai o fundo. Né? Se eles forem, o fundo é o fundo estadual. Se nós fizermos a aplicação, o fundo é o municipal. E aí sempre sabemos que toda arrecadação que cai em qualquer um dos fundos vira revestimento para as nossas ações. Então, vamos continuar. Acredito que a gente vai atingir o objetivo de zerar esse ano. Lembrando a todos que são replicadores de mensagens, são replicadores de conhecimento. Temos o decreto municipal de comunicado de notificação, tá, coletiva, para que todos os proprietários de imóveis urbanos no município de Barra do Garças façam a limpeza de seus terrenos. Esse prazo vence agora dia 30. A partir deste momento, os autos de infração serão lavrados. Então, os moradores têm até o dia 30 para fazer a limpeza, né? E aí o que a gente está insistindo? Repliquem, por favor. Façam a limpeza e recolham o material, porque só deixar ali ele acaba virando matéria combustível. Né? Vai ficar ali, é colonial, ele vai secar, basta uma fagulha. Então, é necessário que recolham também. Esse ano a gente está sendo incisivo nisso. Nós fizemos um trabalho diferente, notificamos os loteamentos, dessa vez, os empresários, loteadores, porque eles têm uma parcela de responsabilidade muito grande. A gente sabe como é que funciona. Quem compra um terreno nesses condomínios, ele só recebe a titulação de início quando você paga a última parcela. Então, você exerce uma posse precária, uma propriedade precária daquilo. Então, você tem um terreno com 2 donos. Então, se de repente aquele que está morando ali não quer atender, aquele empresário vai, porque eu posso aplicar multa lá no CNPJ da empresa. E aí você pode ter certeza que alguém vai pagar a multa. Então, foi feita a notificação, os empreendimentos estão todos determinados até dia 30 a limparem. Então, é para acabar com reclamação. Quem mora no Tamburi, quem mora no São Conrado, quem mora em qualquer loteamento da Barra, todo mundo vai ser atendido, porque os proprietários foram notificados. Replique a ideia, vamos continuar trabalhando juntos. Obrigado. Obrigada, secretário Blaine. Não sei se tem mais, se alguém tem alguma dúvida, alguém mais gostaria de fazer alguma intervenção? A CEPOL já está trabalhando material, muito provavelmente rode amanhã, na sexta-feira já. Então, a Secretaria de Comunicação Social do município já está trabalhando. E aí, a gente, quando for divulgar, a gente marca todo mundo para divulgar. A gente atinge um objetivo maior. Ok. A gente tem os bairros próximos, tem também o loteamento Peixinho ali na entrada do parque, né? Então, então, certo. Certo. As associações de bairro são muito importantes para nós, né? A gente até no próprio Conselho do Parque da APA tem lutado para que tenha algum representante, mas a gente ainda não conseguiu ter, assim, né? Mas fica aqui o apelo para as associações que tem no entorno, né? No caso na APA mesmo, para estar participando conosco. Sugeri que pode passar o contato do Zé Neto. O Zé Neto, ele é o presidente da União. Né? Você tem a União, que é a união de todas as associações dos bairros. O Zé tem esse poder de replicar para todos. Ótimo. Então, vou aguardar você enviar, por favor, o contato para nós, para a gente ter um trabalho mais específico. Bom, então, tem alguma coisa a mais, Gomes, que você gostaria de propor aqui, ou de colocar, ou de... Tá? Então, a gente vai estar finalizando, vai fazer a ata, vai estar remetendo, vai aguardar também qualquer questão de retorno de vocês para assuntos mais específicos entre órgãos, nós também vamos estar chamando também, né, para esses ajustes. E já fica de antemão aqui o convite para que vocês participem conosco no dia 5, né? Ficou 5 de maio? 5 de maio, às 19 horas, a gente vai fazer um painel aqui com relação à saúde e a questão de saúde e segurança no parque, né? Uma palestra, são vários convidados, a gente vai ter médico do setor de cardiologia,
ortopedia, já vai ter o pessoal da UFMT também conosco, vai ter o Corpo de Bombeiros, para tratar da parte de saúde de quem pratica exercício físico. Porque a gente, no parque, a gente sempre tem falado, mas uma coisa é falar para a pessoa ali, quem está chegando, o vigilante é treinado para isso, nós estamos lá, já tem um trabalho de informação ambiental, a Márcia aí é recepcionista, sempre no centro de atendimento ao visitante, conversa, né? Mas a gente vê que precisa ainda ampliar. Então, dia 5, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores, vocês estejam convidados para esse, vamos dizer, é uma palestra, mas é um conjunto de palestrantes para falar sobre saúde e, né, e segurança aí para cada cidadão, para que a gente tenha cada dia mais as pessoas frequentando os atrativos de uso público, que não é só o parque, e que seja para promover a saúde e não, né, a gente tendo fatalidades como a gente já tem visto. Então, vai depender do médico, se ele achar, olhar e falar, ó, vamos fazer aqui. Então, era isso. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos, e especialmente a gente agradece o compromisso de todos, porque eu sei que, se não tivesse necessidade, não estaria aqui. Então, eu sei da importância, o que cada um que representa a sua instituição sabe do valor desse trabalho conjunto, e é assim que a gente avança na sociedade e a gente avança aqui no nosso município. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos. Que tenhamos um bom dia e sucesso.